Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Hoje, o pilar que nós vamos tratar aqui é o pilar Relações. Metodologia Inspire. Nós estamos trabalhando um por episódio. Então, hoje você vai se conectar com um convidado incrível que vai trazer muito para nós de relações, de saúde mental e emocional, inclusive no contexto empresarial. Então, se mantenha conectado. Aproveita aí. Curte, compartilha também esse conteúdo, se inscreve no YouTube, no nosso canal lá do Pode Vivi, para que você se mantenha ali se educando com o conteúdo que a gente traz aqui, com os convidados incríveis. Hoje eu tenho a honra de receber o William Borghetti. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado, Vivi, pelo convite, né? Felizmente a gente vai poder compartilhar essa ideia com empresários e empreendedores, que é muito importante. O tema do nosso podcast hoje fala sobre saúde mental em relações de trabalho. E o William, ele é mestre, posso falar mestre? Posso, né? Pode falar o que posso você falar achar, quiser, né? Quiser. Em neurocomunicação. Ele tem um instituto, inclusive, voltado, tem comunidade chamada Descomplicando a Adolescência. Então, imagine que trabalhar com o público adolescente é também desafiador, né, William? Com certeza. Deixar registrado o nosso salve para Carol Pitarelli, né? Que fez a nossa rainha das conexões, minha professora de palestra. E de fato, né, a adolescência ela é de longe a fase mais complexa, é o público mais difícil, é o público mais difícil de dar aula, de dar palestra, de conversar, de ter filho, né? Então, assim, é a fase mais difícil. Às vezes eu tenho uns amigos que têm filhos recém-nascidos, que choram à noite, aquela coisa que tem que cuidar, ver se tá respirando e tal. E a pessoa, é tão difícil. Eu falo, calma, daqui 15 anos você vai desejar que fosse recém-nascido de novo, né? A conta vai chegar, né? É, porque você, de alguma forma, sobre um recém-nascido, você tem algum tipo de controle, né? Então, quando você tem um filho, você tem uma continuação da tua vida ali, que você não tem mais controle, que ele tem desejos próprios e ele toma as próprias decisões, é bem complicado. Mas o adolescente também ele é o público mais engajado que tem quando você consegue acessar. Que é o que a gente vê. O adolescente lá um mês na fila do show, né, que ele é engajado. Eu vou em palestras e falo, vou abrir para 3 perguntas. E eles fazem 40. Assim, é uma coisa louca. Eles querem, não acaba, eles querem saber, eles querem perguntar, né? E o que também nos dá uma possibilidade de dizer, será que eu estou dando espaço para que eles perguntem? Porque toda vez que eu dou espaço para que eles perguntem, eles perguntam. E perguntam muito, e querem saber. Verdade, são assim, incomodam o fato de não saber. Eles querem saber como funciona a droga, como funciona a sexualidade, como funciona a violência, temas complexos. E eu falo, pode perguntar o que você quiser na sua vida, quantas vezes você quiser, e eles perguntam. E é intenso, né? Muito. Assim, a intensidade eu acho que é a grande marca da adolescência, né? Pro bem e pro mal, assim, para as coisas positivas e para as coisas negativas, né? Uma tristeza, ela é depressiva, uma raiva, ela é colérica, ela é uma ira, né? É uma raiva muito forte. A alegria é um êxtase, é uma coisa sempre muito eufórica, né? Então, é um cérebro bastante complexo, mas que quando a gente entende, a gente consegue entender muito do comportamento adulto. Porque 100% dos adultos foram adolescentes, né? Essa base existiu. Exatamente. A gente brinca que não se fala, na ciência não dá para falar 100% de nada, né? Você trabalha com possibilidades, com probabilidades e tal. Mas eu brinco, tem uma coisa só que na ciência dá pra falar: todo adulto foi adolescente. Não teve um que passou ileso. E você sabe que, gente, eu me conectei com o William. E na palestra dele, uma das frases que ele me ganhou ali em 3 segundos, eu acho que você já inaugurou a palestra falando sobre isso, né? Que é, se você tá aí conversando com você mesmo, e eu ando na rua falando sozinho, tá tudo bem. Eu falei, uai, alguém me entende, peraí. Alguém também fala sozinho, e você né? trouxe uma frase, né? Eu falo, se eu estiver falando sozinho, não me interrompa, porque eu tô em reunião. Olha lá, olha eu tô em reunião comigo mesmo, né? É muito incrível. Ali já me trouxe um gatilho, porque assim, muitas vezes nós precisamos desse diálogo interno, né? Total. De conversa. Nós como empresários, então, você inaugura aqui falando sobre o filho pequeno, os desejos próprios, a questão de não controle ou não, assim também é nas empresas. Total. E assim, né? Eu vejo que o diálogo interno, a comunicação com você mesmo, né? Ela talvez seja a comunicação mais importante de todas.
Porque ela vai interferir até na tua comunicação externa. Se eu estou bem comigo, a minha comunicação com você, a nossa relação, ela muda. Então a nossa relação profissional, a sua relação matrimonial, a sua relação de amigo com o seu filho, então tudo depende de como você tá. Como é que você está conversando com você. Então eu sempre trago a reflexão que é: qual a história que você tem contado para você? Sobre a vida, sobre as coisas mais simples e mais complexas da vida. Como é que história que você conta para você? Porque de acordo com isso, é como você vê o mundo. Então se eu falo assim: as pessoas me chamam num podcast porque elas são interesseiras e elas querem pegar lá meu conteúdo e são interesseiras. Eu conto essa história, eu venho aqui todo assim, não vou falar isso. Não vou soltar então esse isso ouro aqui. Mexe no meu comportamento. Agora quando eu falo, pô, que legal, vou lá falar com a Vivi, vamos bater papo, vamos ficar falando aleatoriamente, se deixar, né? Fala aqui 5 horas, assim. Me perguntam onde eu vou e eu vou no ViviCast. Porque é legal. Tô quase mudando o nome. Eu falei lá embaixo na portaria, tô indo no ViviCast. Eu vou falando, não tem ainda. Eu falei, como não tem? Eu conheço a Vivi, vê direito aí. Ela falou, tem o Pod Vivi? Aí eu falei, acho que é esse aí. Não era Pod, mas era Cast. Aí eu fiz a troca. Mas, então entende que... por exemplo, você fala assim, adolescente não tem jeito, são um bando de lazarento que não quer saber de nada da vida. Tá bom, o mundo vai ser desse jeito para você. Então, o teu cérebro sempre vai procurar, através do viés de confirmação, trazer elementos que validem aquilo que você está contando para você, né? Não tem coisa mais gostosa no mundo, é uma sensação quase de orgasmo, assim, de você estar certo. Sabe quando você fala, mano, amanhã vai acontecer tal coisa, aí vai lá, acontece, você fala. Pô, a mãe que diz, saia, leve a blusa. Exato. Só que isso é tão forte na nossa vida, que às vezes você tá se lascando e tá achando bom, porque você tá validando aquela história que você contou pra você. Tem um exemplo muito bom, que não tem nada a ver com empresa, com nada, mas... ou você já passou, ou você já conheceu alguém que passou. E principalmente com mulheres, é mais comum acontecer isso com mulher do que com homem. Mulher que diz que tem dedo podre pra escolher relacionamento, né? Aí ela fala, eu tenho dedo podre, eu só conheço o cara que não presta, minha vida é assim, os caras não querem nada da vida, homem não presta, né? Aí conta essa história. Aí um dia, ela sai com um cara legal. O cara é gentil, abre a porta, troca ideia, chega no horário, não tem conversa fiada. Ela só... Não, ela não se atrai. Não é interessante. Não é interessante. Por quê? Tem uma hora que você fala assim, mano, a gente vai ter que dizer que a gente tava errado. Melhor não. Abafa. Muito. Até esses tempos aí ficou uma coisa famosa que a ex-esposa do Kaká falou assim, ele era muito correto, ele era muito certinho, né? Porra, como assim, né? Como assim, né? Esse é um problema, então... Mas isso é um pensamento do tipo, se eu tenho uma história de que, assim, tem um nível de mancada e o cara não dá, eu tenho que achar isso... um problema, um defeito, né? Que traz uma outra ideia. O que é bom e ruim? Eu falo que a minha maior qualidade e o meu maior defeito é a mesma coisa. É preguiça. Próximo, né? É preguiça. Porque preguiça muitas vezes é muito ruim, te faz mal. Você tem que fazer as coisas e tem preguiça. Daí você olha o William lá pra cá, né? Palestra aqui, Nossa, não sei o que, não sei o que lá. Você fala, como assim, preguiça? Eu sou bem... Mas, por exemplo, eu tenho preguiça de discutir com hater na internet. Então, você entra lá, você vê xingamento, não tem nada, não tem eu brigando. Porque eu falo, eu vou lá, é porque eu vou responder, ele vai responder em cima, eu vou ter que ficar respondendo, deixa lá. E aí não respondo, não brigo, não acontece nada, tá sabe? Tudo bem, e não acontece nada. Então, assim, eu penso assim, imagina o cara que inventou o controle remoto. Puta preguiçoso, cara. Então, assim, preguiça é bom ou ruim? Depende do contexto. Eu não passei da fase que tinha que ir lá na TV ligar. Você passou então, essa fase? Não, né? Nunca vi. Não. Sempre teve controle remoto, né? Uhum. Alguém deve ter passado essa fase. Vamos deixar pra quem então, passou. essas são conceitos, assim, que história que a gente tá contando, qual que é a nossa visão do mundo, o que a gente tá falando pra gente, porque aí o nosso cérebro vai... A gente tem um enviesamento, a gente tem um viés. E o viés, ele é algo que acontece no seu cérebro para atender alguma necessidade que você tem. Tá. Então, se eu falo assim, por exemplo, mulher não presta. Eu tenho uma história dessa. Aí vem 10 mulheres na minha vida que são legais, que são bacanas e tal, e essas aí eu não vejo. Aí uma bateu a porta do carro, lá,
Tá vendo? Falei pra você que mulher não presta. Então, a ideia de toda generalização é burra, inclusive essa, né? Essa frase, ela é generalista, né? Do Nelson Rodrigues e... Nelson Gonçalves ou Nelson Rodrigues? Algum desses dois que falou. Eu não sei. No final das contas é o Nelson. O Nelson. Nelson, toda generalização é burra. Então, trazer isso pro consciente faz com que você comece a falar assim, será que é isso mesmo? Ou eu tô inventando uma história e tô querendo fazer o mundo caber dentro da minha história? E isso amplia o teu horizonte. Amplia as coisas, amplia... Eu tive uma discussão recente com uma pessoa e eu fiquei muito chateado, porque às vezes a gente tem discussão com pessoas que a gente não espera, né? E aí a gente discutiu e tal, e aí eu conversei com o pessoal lá da minha equipe, com a Amanda lá da minha equipe de sucesso do cliente, falei, pô, foi desnecessário isso acontecer e tal, e fiquei chateado. E hoje eu recebi um pedido de ajuda dessa pessoa. Você me ligou, pediu ajuda e tal. E eu falei, não, tamo junto, vamos fazer, vamos resolver. E aí eu liguei pra Amanda e falei assim, sabe a história que eu conto pra mim? Ela tava num dia triste, essa pessoa tava incomodada no dia, foi um dia complicado, e ela acabou se exaltando comigo. Mas ela não é aquilo. Uhum. Ela é um monte de coisa. Não é aquele momento, né? Aquele momento e tal. É isso, não sei, mas eu conto essa história pra mim e eu fico relaxado e faz bem pra mim, entendeu? E a coisa flui, né? Flui. Se você falou sobre viés. Como é que você identifica um viés de um empreendedor de sucesso e um viés de um empreendedor? A gente ouve muito hoje em dia, né? E talvez seja essa visão, por isso que eu tô trazendo esse ponto de a mão de obra tá ruim, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Como você faz o paralelo desses dois viés? Que é o de sucesso, que é esse que, poxa, tá migrando ali para um fracasso, ou enfim, experimentando algo ruim. Bom, primeira coisa para falar de viés. Todos os seres humanos são enviesados. A gente achar que a gente é imune de viés. Eu tenho um pensamento neutro, eu não sou influenciado, né? Eu tenho minha rotina da manhã, e aí tudo flui. Ou então assim, o ladrão tem que tomar paulada. Aí o teu filho é o ladrão. Aí você fala, não, peraí, vamos ver direitinho a lei, né? Uhum. Eu tenho uma amiga, a doutora Lorena Sabino, que ela é advogada criminalista. E ela ouve muito essa história de você defende ladrão e tal, né? Aí ela ouve assim, e se o seu filho fosse assassinado, você ia querer justiça e tal? Ela fala, deve ser complicado mesmo, né? A pessoa sente raiva, quer resolver e tal. Aí ela sempre pergunta, mas e se o seu filho for o criminoso? Você quer vingança ou justiça? Então assim, é um pensamento da gente analisar, porque nós somos enviesados. Então primeiro, quando você assume o problema, você fala, eu sou assim, então eu tenho que tomar cuidado. Porque você só toma cuidado quando você sabe. Observa. É igual uma pessoa que é viciada em álcool. Se ela acha que é normal tomar cachaça às 7 da manhã, ela nunca vai mudar. Não, é normal, pinguinha, 7 da manhã. É a realidade dela, né? Se ela acha que isso é normal, ela não vai mudar. Quando que ela muda? Pô, mano, isso aqui não tá legal. Isso aqui tá me fazendo mal. Deixa eu pensar uma estratégia de como mudar. Então, primeira coisa, nós somos enviesados. Por causa da nossa cultura, por causa de onde a gente nasceu, por causa da nossa história, todos nós temos viés. Então, tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de um cara chamado Daniel Kahneman. Galera que tá lendo aí, que tá assistindo a gente, lê esse livro. É um livro gigante, de 700 páginas, é um livro chato, é um livro maçante, assim, porque ele é um livro bem técnico, mas é um livro que você não vai pegar para ler varado no final de semana. Aquele livro você abre, lê 5 páginas, lê um capítulo, fecha ele, vai viver, vai absorver aquilo. E o Kahneman, ele foi um cara que ele fez ele morreu, deve fazer uns 2 anos, ele já estava com 90 anos. O Kahneman, ele foi um cara que é o seguinte, ele era psicólogo e ganhou um prêmio Nobel de Economia. O cara falou, Nobel na minha área é muito fácil, vou até ganhar na outra área. Porque ele falou dos vieses na hora de investir. Né? Então ele falava assim que teoria da aversão à perda. Tá muito técnica a minha fala? Não. Tá? Tipo, a ideia é assim, a teoria da aversão à perda. Então basicamente era, quando você investe, você vai lá e bota um dinheiro numa ação, aí você pôs R$100, aí você abriu o teu aplicativo lá amanhã,
Aí tem 110. Aí você sente uma alegria. Pô, foi de 100 para 110. Você sente uma alegria X. No outro dia, voltou para 100. Você perdeu 10. Você voltou para estaca 0. A tristeza de perder é maior do que a alegria de ganhar. Mais intensa. Então você fica feliz 4, de 0 a 10. Você fica feliz nível 4 por ter ganhado 10. Mas você fica triste nível 8 por ter perdido os mesmos 10. Que você não perdeu a mais, você não perdeu ali o teu... sensação... A sensação é pior. Então essa teoria deu a ele um prêmio Nobel de Economia. Perfeito. Né? Negócio maravilhoso. E no Rápido e Devagar ele fala sobre viés. Então ele fala vários viés. Então você tem viés de confirmação, você tem viés de disponibilidade. Então você tem vários tipos de vieses que... Então, por exemplo, viés de confirmação. Nós temos uma tendência a confirmar aquilo que nos beneficia e que a gente acredita. Né? Então, se eu conto uma história... A gente estava até conversando antes de entrar aqui, né? Sim. Empreendedores tendem a ter uma postura de empreender no Brasil é muito difícil, o Brasil é um lugar difícil, é complicado, a vida é difícil e tal, não sei o quê. O que em muitas situações não deixa de ser verdade, porque de fato é um ambiente hostil para o empreendedorismo. Mas a pergunta sempre é, é difícil. E aí? E o que eu faço com esse E outra, você tem a opção de não empreender. Sim. Arruma um emprego, faz um concurso e vá fazer isso, né? Ari, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Cara, esse livro é maravilhoso. Como eu disse, é chato. Você vai falar, mano, que livro chato. Esse é um livro assim, lê 10 páginas, 15 capítulos, fecha ele, aplica na tua vida, entende como é... lá, olha o viés acontecendo ali e depois você lê mais um golinho. Então, por exemplo, tem o viés de disponibilidade, por exemplo. Essa mesa, ela tem várias cores e várias possibilidades. Se a minha visão é essa aqui, ó, eu falo, o mundo é preto e fofinho, é uma espuminha. O mundo é isso. Porque eu só tenho disponibilidade dessa informação. Um exemplo que eu gosto de dar é pessoas que têm medo de avião. Você pergunta por que a pessoa tem medo de avião? Ela fala, porque avião cai. Certo? Aí eu pergunto pra você, avião cai? Todos os dias... 250 mil aviões decolam e pousam em segurança. Todo dia. Qual que sai no jornal? O que cai. O que cai. Então, quem não viaja direto de avião, não está nesse mundo ou nunca viajou, ela só tem informação do que cai. Ela só tem disponibilidade do que cai. E aí parece que avião cai toda hora. Que avião tem acidente toda hora. Mas você não está olhando os dois lados, você não está vendo a disponibilidade total. E quando você começa a ter consciência disso, você começa a perceber que muitas vezes no dia a dia a gente tem viés de disponibilidade. Então você está lá, você tem acompanhado o negócio os caras com Porsche, um atropela, o outro, não sei o que lá, arruma briga, e é sempre Porsche. Sim. Então virou até uma coisa de imprensa, mais uma Porsche. Como se o cara dirigir Porsche ou BMW, a Mercedes fosse diferente. O cara que compra Porsche tem um caráter diferente do que quem... Então tem acidente a todas as marcas. Só que caiu na imprensa, virou uma evidência. Então assim, é o carro de quem comete acidente e essa coisa. Até a Porsche teve que se posicionar, né? Então, dei essa volta para responder a tua pergunta. Existe essa questão que o empresário de sucesso, a pessoa que continua, ela tem um pensamento enviesado até de que vai dar certo. Cara, assim, eu fundei um instituto lá, tem uma menina lá que trabalha com a gente na gestão de pessoas, a gente chama de sucesso do colaborador. Tem o sucesso do cliente e o sucesso do colaborador. Então quem cuida do sucesso do colaborador é a Laís. A Laís tem um filho que fez domingo 1 ano de idade. Tipo um recém-nascido. Então tem o dia que eu tô de saco cheio. Eu falo, quer saber, mano? Fechar instituto, fechar tudo. E olha, gente, tem esse dia, tá vendo? Tem esse dia, claro que tem. Tá tudo bem. E ele não é um dia assim, a cada 10 anos, não. Ele é direto, assim, né? Mas aí eu penso, cara, o Benício comer ou vestir uma roupa melhor é minha responsabilidade. Sim. E quando você fala com a Gisele, com a Amanda, com a Cláudia... Incrível, maravilhosa. Então assim, a Gisele trabalha por ela, pelo filho dela, mas pelo Benício e por mim e pelo filho de outras pessoas. E por quê? O impacto que isso acontece, o impacto do trabalho, a gente precisa acreditar que
a Gisele agendar o podcast com você, ela tá ajudando uma mãe que tá com problema com o filho adolescente. Tá ajudando uma empresa que tá com dificuldade de fazer. Como que eu ajudo? Marcando o podcast, colocando ele lá. Na atividade, no que ela faz de melhor. Exato. E poder, por exemplo, eu ter a cabeça tranquila de chegar aqui, eu não precisei te mandar foto, te mandar release, te mandar as coisas. Tudo foi providenciado pela Gi. Porque o meu tempo é fazendo outra coisa que eu faço melhor. Empresário, olha só que exemplo, né? Porque muitas vezes tem aquela questão, inclusive, do centralizar. E, puxa, isso não é tão importante assim, né? E quem tá falando isso pra você é um centralizador. Ah, pronto. Eu sempre tenho na minha cabeça que, tipo assim... vou dar um exemplo bem besta. Tá tudo bem, tem solução. Quando eu produzo conteúdo pra internet, eu produzo conteúdo diário faz 4 anos. Então, desde 2021... eu comecei a produzir conteúdo diário. Todo santo dia que você imaginar na vida. Faça sol. Ano novo. Eu fiquei 10 dias, em 4 anos, eu fiquei 10 dias sem produzir conteúdo, que foi depois da morte do meu pai. 10 dias que eu não produzi nada, eu não postei nada, porque eu falei, não faz sentido botar conteúdo, né? Nesse momento. Em 4 anos, assim. Então, meu viés. Ninguém sabe o meu conteúdo melhor que eu. Eu tô lá batendo um papo com a Vivi e a hora que eu for editar, eu vou saber o vídeo, a parte que eu falei. Viés, um pensamento na minha cabeça. A história que eu contei pra mim. Sim. Legal. Viés centralizador, inclusive. Viés centralizador. Só eu sei o meu conteúdo. Eu sou melhor, eu faço melhor. Tá bom. Aí, a gente tem uma equipe lá que cuida da parte do marketing, que é a Ana e a Bia. A Ana cuida da estratégia, a Bia cuida de criar as imagens, editar os vídeos e fazer as coisas. E aí a Ana falou assim pra mim, eu quero começar a publicar conteúdos estáticos. Tipo, você põe o vídeo e eu quero colocar um conteúdo estático. Posso fazer? Primeira ideia veio na minha cabeça. Claro que não, né? Como assim? Você tem que me mandar, você vai falar de mim, o que eu não sei. Só que aí o que aconteceu? Ela que mandava pra eu aprovar, eu tava no avião, tava no palco, tava gravando. Se ela mandou agora pra eu fazer, como é que eu aprovo? E aí travanca as coisas todas. Aí para tudo e não funciona. E aí ela veio e falou assim, cara, tá pronto, mas assim, esse negócio de você aprovar. Eu falei, solta um pra gente ver. Aí eu li assim e falava, caramba, mano. Que conteúdo bom, velho. Que negócio bem escrito. Nossa, gostei de me assistir. Gostei de me assistir. Claro como eu falo. Né? Eu falo bem. E aí a gente chegou num nível que não há mais nenhum tipo de aprovação. Por quê? Se eu coloquei a Ana para cuidar da estrutura de estratégia do meu negócio, eu confio nela. E ela vai... E pode ser que um dia ela escreva algo que eu discorde. E a gente vai lá e apaga, pede desculpa, faz. Mas assim, eu não posso trabalhar com a exceção. E aí, para quem tá em casa nos assistindo, é bem essa questão, né? Do processo que se tem até tomada de decisão, essa confiança que se estabelece com outra pessoa, entende a qualidade técnica e as habilidades, mas é um conjunto que, de repente, tem que acontecer assim. E, cara, e não tem como aumentar, crescer sozinho. Não tem como. Não tem como. Então, é preciso contratar pessoas, ter pessoas do teu lado que sejam pessoas confiáveis na pessoa. O técnico, o treinamento, isso aí depois. Porque uma coisa assim, ó, a minha formação inicial é em administração de empresas. Eu fui me especializar em neurociência, em especialização, em pós, e tô fazendo um mestrado agora. Mas a minha formação é administração. E eu sempre ouvi uma frase, e dentro da administração eu fui pro RH, porque dizem que a administração é curso de quem não sabe o que quer fazer. O que tem a sua verdade, né? Tem um pouquinho de verdade nisso, porque é muito amplo. Então você pode trabalhar com finanças, você pode trabalhar com pessoas, você pode trabalhar com logística, você pode trabalhar com um monte de possibilidade. Eu fui pro RH e tem uma frase que eu escuto, faz bastante tempo que eu fui pra faculdade, né? Que diz assim, as empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Tá, e aí a gente continua fazendo isso. Nossa, a pessoa estudou em Harvard, fala 4 idiomas e tal. Cara, de verdade, assim, isso não serve pra nada pra mim. Sabe quando ele serve? Nossa, me conectei com a Vivi. Eu gosto da pessoa Vivi. Ela é uma pessoa legal. Agora vamos ver o que ela faz.
Qual que é a especialidade dela fazer? O que pode agregar? A Amanda, que é do meu time de sucesso do cliente, cara, os clientes me ligam e falam assim, eu quero ser amigo da Amanda. Ela é uma querida. Sabe alguém que, tipo assim, a Amanda ama o que ela faz. Ela é assim, mano, relação com o cliente. Ela liga pro cliente, ela propõe, ela vai, ela assiste, ela entra na página da rede social e ela, às vezes, no começo, eu até tinha falado pra Amanda assim, Amanda, não fica me elogiando pro cliente que parece que eu tô colocando o celular pra me elogiar. Eu te treinei pra isso. Não, porque ela falava assim pro cliente, ele vai chegar, ele vai dar uma palestra, você vai amar e tal. E o cliente não tá muito preocupado comigo. Ele tá preocupado com o problema dele, né? E ela falava isso, então assim, é mais fácil puxar do que empurrar. Eu prefiro que ela exagere e eu dou uma puxadinha do que eu ter que ficar empurrando. Gente, vocês fizeram, vocês trabalharam, vocês entregaram o relatório, né? Fora todo o furdunço da vida que acontece com o empresário, ele tem que ficar, né? Pois é, então assim, tem alguém que você confie. E a Amanda trabalhava num sistema de seguro. A Amanda não era desse rolê. Só que uma vez eu fui fui fazer um podcast, o Pod People da doutora Ana Beatriz lá no Rio, a Amanda é lá do Rio, e ela mandou uma mensagem pra mim, eu vi que você tá no Rio, posso ir te conhecer? Aí eu tava no hotel com a minha namorada lá e tal, falei, a gente vai almoçar aqui, vem pra cá. Aí deu, sei lá, 9 da manhã, era 10, 11, meio-dia, 1. Falei, acho que ela esqueceu. Aí chega a Amanda, toda esbaforida, toda suave. Eu falei, tudo bem? Ela falou, mano, eu saí de casa aquela hora. Atravessou o Rio de Janeiro, pegou 5 ônibus, assim, pra chegar lá. Falei, nossa, ela queria estar aqui, né? E aí ela falou assim pra mim, eu queria trabalhar com você. Eu falei, mas não tenho ainda como te contratar, não tenho tamanho ainda, tal, tô começando. Inclusive, depois do próprio Pod People, a coisa cresceu muito e abriu outras frentes. Falei, mano, eu não tenho como te pagar, não tenho nesse momento. Ela falou, não, esquece, não tô falando de pagar, tô falando de trabalhar. Eu quero estar com você nesse projeto, nessa ideia, nesse contexto. Aí, porque ela falou assim, eu tive uma questão com a minha filha, eu tava desesperada, fui na internet, caiu um vídeo seu e eu usei o teu conteúdo dentro da minha casa e eu tenho usado isso, eu acho que as outras mães precisam e tal, eu quero fazer parte disso. Aí eu falei pra ela, bom, eu não posso usar uma mãe agradecida, tipo assim, vou usar a mão de obra dela. Falei, vamos fazer assim? Eu te comissiono do que você me ajudar aqui a fazer e aí a gente vai fazendo. E começou assim. E depois, hoje a gente já conseguiu ter um fixo, já estruturou eu não tô nem falando pra expor assim, a ideia, pra falar, olha como eu sou bonzinho, eu tô falando porque empresários estão nos ouvindo, né? Então assim, um convênio, uma parte, uma comissão, um fixo, coisas que vão garantindo melhorias para aquela relação, né? E assim, os filhos da Amanda, ela tem um de 19 e um de 8, o Rodriguinho estão fazendo reunião com ela, eu falo assim, Amanda, não faça movimentos bruscos, mas ele tá subindo no armário, né? Aí tira o moleque do armário, ele assiste jogo em cima do armário, ele pula, é muito louco. Mas ele é nosso amigo. Olha a conexão, né? E a gente fala assim, eu falo, ei, Rodriguinho, sei o que lá. Eu falei, você tem que torcer pro São Paulo? Eu falei, sou flamenguista. Eu falo, como é que converte um flamenguista que tá no ar pro torcer pro São Paulo? É uma péssima troca eu tô propondo pra ele, né? Não é um viés consciente. Não é muito ruim essa troca. Mas o que eu quero dizer assim, a família, a pessoa, ela faz parte disso aqui. E aí, hoje, na nossa empresa, a gente tem uma ideia assim, você não é obrigado a estar aqui. A tua prioridade não é a empresa. Prioridade de ninguém é a empresa. Eu não posso esperar que a prioridade da vida da mãe seja eu. Não sou. É a filha, a família, tal. Eu sou quando pirâmide de Maslow. Ela resolveu isso daí, ela vai pro segundo plano. A filha dela internada, o filho doente, ela vai vir fazer proposta? Não vai. Então o que a gente tem bem combinado? Ela passa pro time. Gente, eu não tô bem, eu preciso me ausentar alguns dias, eu tô com um problema com meu filho aqui, um problema que eu não quero contar, e alguém precisa... Por quê? O cliente não pode esperar. Eu não posso deixar de emitir a nota, de mandar a proposta, porque o cliente não tem nada a ver, mas eu tenho. Então quem atende o cliente é o IBRANEC, Instituto Brasileiro de Neurocomunicação. As pessoas, a gente vai interagindo. Tá? Nesse momento, a Laís, que tem um menino de 1 ano, ela tá no hospital, tá internado. Ele tá com uma bronquite, uma coisa assim, tá internado. Tá liberada, ela não precisa falar nada. Ela só tem que falar assim, gente, eu só tenho que fazer um pagamento do benefício, como ela é do RH,
o time inteiro não pode ficar sem benefício porque ela tá com problema. Ela só precisa falar pra alguém e alguém vai fazer. Pra deixar ela em paz, né? Mas eu acho que o alerta aqui, o destaque da frase é: tá combinado. Sim. Existe uma comunicação, existe um combinado, existe uma relação entre vocês que já é muito natural. E aí vem aquilo que você disse sobre o propósito, né? Tá todo mundo engajado nesse propósito. Exato. E eu vou contra algumas ideias que é assim, relações de trabalho, não envolva... Não, eu gosto, eu amo as meninas do meu time porque eu falo, cara, como eu te falei, elas resolveram... Eu não sei se eu falei isso já gravando ou eu falei antes, mas tipo, quando meu pai faleceu... Não, você não falou gravando. Eu não resolvi nada. Uhum. Elas só falaram pra mim, vai lá, cuida da tua mãe, fica com a tua irmã, que velório, liberação de corpo, essas coisas que são muito difíceis de se tomar, que inclusive empresas, não, põe um caixão bonito, aí você paga um puta dinheiro lá pra um caixão bonito, e a gente entra nesse fluxo porque a gente tá emocionalmente instável. Elas entraram e resolveram. E elas estavam lá no dia do enterro, uma mora no Rio, uma mora em Indaiatuba, uma mora em São Bernardo, mora longe. Porque a gente trabalha 100% home office. Elas estavam lá. Unidas, todas. Exato. Então, assim, entende que não há... o profissional, você começa a trabalhar, você deixa seus problemas lá fora. Cara, não dá pra fazer isso. É impossível. Então, eu quero o meu time feliz... Quero elas bem, quero elas sendo bem remuneradas, os filhos indo na escola boa, os filhos felizes, porque isso é lucrativo. Né? Nossa, como eu sou um anjo. Sou bom, não, a minha estratégia de negócio é essa. Então, se eu puder ganhar bastante dinheiro, ter lucro, eu acho bom, dinheiro, adoro. Tá? Mas eu não vejo que essa coisa do... Você deixa os seus problemas lá fora e vem trabalhar. Sabe aqueles memes? Tem uns memes normal que o cara mostra um raio-x, o cara com a mão dilacerada, assim, tudo quebrado, e aí o chefe. Mas você vem amanhã, né? Sabe? Sim. Então, assim, qual a história que eu conto pra mim? A minha empresa não é a prioridade de vida do meu time. Não é. A família, a esposa, marido... E aí, se você não tem essa expectativa... Também a frustração não chega, né? No então, nível dele. Exatamente. Então, não é prioridade. Mais alta a expectativa, maior a frustração. Só que eu falo pra elas, a gente precisa atender o cliente. Eu tenho que estar lá no podcast da Vivi, dia tal, eu tenho que estar lá. Então, assim, se uma ficar doente, outra coisa acontecer, vamos supor, a Gisele estava em contato com você, dando todo o show que ela sempre dá, toda a organização e tudo, mas vamos supor que ela tem uma questão que ela precisa resolver, ela... Passa pra alguém. Alguém entrar e falar assim, a Gisele tá com um probleminha, mas eu vou, a partir de aqui, pegar o bastão e vai atender no mesmo nível. Isso que é bastante importante. A diretora lá do Instituto, a Cláudia, eu namoro com a Cláudia e tem a Cláudia que é diretora do Instituto. São duas Cláudias. O povo ouviu falando Cláudia e acha que é a mesma pessoa, né? Que, aliás, é uma coisa assim, eu sempre falo pra Cláudia, minha namorada. Ela é bancária, ela é uma mulher independente financeiramente, tá? A gente não precisa, essa coisa, o homem, banca, essa coisa não existe lá, ela é independente. Mas eu falo pra ela, eu prefiro te bancar do que trazer você pra trabalhar comigo. Porque é um inferno você... E aí tá mais um ponto, porque dividir. Empresas familiares, né? É muito difícil. Eu sei que tem, às vezes é uma herança e você tem que se resolver, mas na minha história, na minha cabeça, irmão é irmão. Primo é primo, tio é tio e funcionário é funcionário e líder é líder, cada um na sua, né? Então, não dá pra você chegar em casa, discutir no trabalho e chegar em casa e jantar em paz. Não dá. Eu não tô dizendo que não trabalhe com a sua esposa, seu marido. Quem consegue trabalhar, acho lindo. Perfeito. Eu faço parte de uma empresa de palestrantes, Apolo Palestrantes, que é uma curadoria de palestrantes, que é maravilhoso. Trabalha 30 primos lá, tudo primo. E funciona, lindo. Eu falo, eu admiro vocês, eu não consigo. As experiências que eu tive trabalhando com familiares foram todas péssimas por causa dessa relação. Que você não dá pra você desconectar. Mas a gente consegue desconectar aqui. Que maravilhoso. Assim, eu admiro de fato, mas eu não consigo. Apolo, inclusive, você vai lá, é muito legal os parentes trabalhando e funciona com excelência. Inclusive, é muito bom você trazer esse ponto, porque assim, aqui vem vários empresários, né? E daí cada um tem o seu perfil. Claramente, você tem um perfil X. E talvez quem esteja nos assistindo tem um perfil Y. Tá tudo bem, a questão é como eu lido com isso e a história que eu conto pra mim dentro desse contexto que faz evoluir ou que tá me barrando, me travando, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa sempre saber? Eu tenho os meus vieses, por exemplo, é um preconceito que eu tenho de não querer trabalhar com familiar.
É um preconceito, é um nome disso, assim, tudo bem. É um conceito que eu tenho, tal, por causa da minha história, da minha vida e tudo mais. E não só você, tem aquela questão de não contrate que você não pode demitir. Então, na minha cabeça isso é valor. Por exemplo, eu moro em Mauá desde que eu nasci, do meu primeiro dia. Eu não nasci em Mauá. Falo pra minha mãe, que mancada que você deu. Por que você fez isso? Eu nasci em São Bernardo. Mas eu nasci em São Bernardo, mas eu moro desde o primeiro dia em Mauá. E aí o pessoal fala assim, pô, mano, você tá bem, tá as coisas crescendo, por que você não muda? Você não vai morar em São Caetano, vai morar em São Paulo? Eu falo, cara, porque eu gosto de Mauá, porque pra mim o que é valor? Eu ir na casa da tia, tomar café. O meu carro furou o pneu, eu falo assim, eu tenho 1000 pessoas em Mauá. E não é exagero, não é uma hipérbole. Se eu catar meu celular, eu tenho 1000 pessoas que eu posso ligar em Mauá e falar assim, mano, vem aqui que o meu pneu furou. Pronto. Que eu preciso de uma ajuda. Sabe assim, eu ligar pro açougueiro e falar assim, irmão, eu tô passando aí de tarde, o cara separa o filé que legalzinho. Já sabe o jeitinho que você quer. Pra mim isso é valor. Tem gente que outro é valor. Então, pra mim... Mas é importante entender os nossos vieses, a nossa forma. Então, dentro da empresa, a gente tem que entender assim, não dá pra crescer se você não estruturar isso de uma forma que a empresa funcione sem você estar lá. E eu vi isso acontecer, é uma dor muito grande. Então, assim, eu vi isso acontecer, que eu falei, gente, eu vou precisar ficar 10 dias. Eu vou 10 dias eu vou cancelar minha agenda. Eu não, né? Meu pai foi enterrado no domingo, então a semana começou assim. Até a Cláudia, minha namorada, falou assim pra mim, quando ela perdeu o pai também, ela falou assim pra mim: fica 3 dias, mas depois volta, porque às vezes você vai esticar isso e vai se tornar uma coisa crônica, depois você não consegue mais voltar. O luto é muito forte. A rotina, sai, vê gente, arruma um problema, atrasa o voo, aí você fica bravo, pelo menos você não tá sofrendo o luto, né? E foi muito bom. Não tá Tanto imerso, que a primeira palestra foi dada uma semana depois, no sábado. E foi uma palestra que eu fui acolhido e tudo mais, foi uma coisa muito, muito boa. E eu decidi expor, né? Porque o meu pai cometeu suicídio, então é uma coisa que a gente tende a esconder, que não sei o quê. Foi de muita coragem, né? De falar, Então, é o que eu tenho ouvido, mas dentro de mim, não é assim, nossa, como eu sou corajoso, vou contar. É assim, cara, eu não posso guardar isso pra mim, que isso vai me fazer mal. Já é difícil. Aí as pessoas, nossa, foi do nada. O que aconteceu? Ele tava doente? E eu tenho que ficar contando história, mentindo. Gente, é genuíno suicidou. Pra você abrir. Suicidou, é horrível, não recomendo, não façam isso. É uma coisa trágica, uma coisa dolorosa. Você fica se perguntando o que eu podia ter feito e tal. Mas é uma decisão dele que fez e tal. Mas, e aí, nesses dias que eu fiquei fora, eu percebi que um monte de coisa na minha empresa parou. Muitas funcionaram, mas muitas pararam. O que me mostrou o quê? Apesar de eu já estar trabalhando, estar num processo de deixar o meu time tomar conta, e coisa pequena. Eu tô falando assim, compra um carro. Tá bom, eu preciso ver isso e autorizar, mas assim, compra um café da tarde porque vai ter um encontro. Porra, eu não preciso participar disso. Coisas, microgestão. E aí, na, sei lá, quarta ou quinta-feira, eu já comecei, chamei falei assim, a partir de hoje isso aqui tá na tua mão, se lasca, se você errar, você vai vir aqui me dizer o que aconteceu, mas você tem autonomia, vai lá e resolve. E, cara, tem um monte de coisa acontecendo. Eu tô aqui batendo papo com você muito tranquilo, porque tá sendo um monte de coisa, ainda não tá 100% do que precisa, mas tá em processo. E aí, o que eu ia falar da Cláudia é o seguinte, a Cláudia do Instituto, ela é a diretora do meu instituto, meu braço direito, a pessoa que tem a conta, a senha do banco, ela que toma as decisões, ela que encabeça tudo comigo. Um dia ela chegou e falou pra mim, eu vim me demitir. Oi? Vim pedir a conta. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, você obrigar alguém a trabalhar no lugar que ela não quer, chama escravidão e não pode, né? Moralmente e legalmente. Também não. Então, assim, eu não tenho o que fazer. Mas aconteceu alguma coisa? Alguém te fez mal aqui? Alguém, né? Ela falou, não, eu tô com um problema pessoal, mas eu tô vendo que esse problema pessoal ele tá impactando na minha performance aqui dentro. Esqueceu de pagar um boleto, deu alguma coisinha ali, que ela falou, eu comecei a ver essas coisas acontecendo, e eu tô tentando resolver o meu problema pessoal, e aí eu fico atrasando o boleto, e aí eu vi, aí teve que pagar uma multa e tal. Aí então eu quero pedir a conta, acho que vai ser, sou um peso, eu tô atrapalhando. Ela faz o seguinte, vai dormir, mano, dorme que passa a vontade de pedir a conta. Eu
Eu falei, não vou, vai dormir. Amanhã a gente demite, vamos fazer assim? Vai, dorme, em paz. Reconsidera, entende? Soninho. Tá falando bobeira, mano. Vai dormir. Dorme que a vontade passa. E aí, eu pego muito no pé dela que ela fuma. Eu falei, vai ali fora, fuma um cigarro. É melhor. Nesse momento vai te ajudar e tal. E aí, ela voltou no outro dia, eu falei, cara, assim, não faz nem sentido o que você tá falando. Sabe? Eu acato muito do que você fala, isso é muito importante, assim, mas tá falando besteira, agora você exagerou. Né? E falei pra ela, o que você precisa? O que vai resolver? E outra, se você falar assim pra mim, William, o meu problema pessoal é a empresa. Então se eu sair, meu problema pessoal desaparece. Some. Eu sou o primeiro que é tipo, pô pra fora daqui, pra ver você bem. Mas vai resolver o seu problema? Não. O que você precisa? 15 dias. E eu falei pra ela assim, passa o que você tem para passar e some 15 dias. Desliga o seu telefone corporativo, tá autorizada, suma. Não precisa se preocupar com a empresa. Fica 15 dias fora. E aí, olha como são as coisas. Pensa que é uma linha que ela é remunerada para fazer isso. Você concorda que ela ficou aqui? Ela entregou menos do que ela tinha que entregar. A contrapartida. Certo? E, assim, não teve desconto de pagamento, nada. Finge que você só saiu aqui. Só que quando aconteceu a morte do meu pai, ela me entregou aqui. Meu braço nem estica. Nem alcança. Então eu falo, eu sou bonzinho de fazer isso aqui? Não. É uma relação humana. O dia que ela precisou, eu acolhi, eu dei um braço pra ela. E o dia que eu precisei, ela deu os dois e a perna. E jogou ali uma boia pra mim. Né? Então, eu prezo por isso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante o cliente gostar de mim, a entrevistadora gostar de mim, a minha equipe gostar de mim. De alguém, tipo, se acontecer alguma coisa, elas falarem, não, cara, a gente vai comprar essa ideia. As pessoas saírem de lugares distantes do Brasil para vir assistir uma palestra minha, para fazer alguma coisa. Então eu vejo que essa construção da pessoa, ela é importante se a gente quiser montar um time que tá na mesma ideia. Só que na contrapartida tem que ter um reconhecimento. Às vezes um reconhecimento simples aqui, Gisele, obrigado, você marcou, é um reconhecimento e reconhecimento financeiro. Porque o mercado não aceita like. Eu falo aqui, ó, fiz um vídeo aqui, tem 1 milhão de visualizações. Aí o cara, passa a sua despesa. Que legal. Não, mano, isso não dá. Like não paga boleto. Eu tô imersa, né? E daí vem algumas... Porque assim, o contato... Você pode me interromper também, que eu desembesto de falar. O problema é esse, gente. Se vocês tiverem perguntas, manda. Depois eu vou botar a faca no William e falar, você responde tudo, porque agora a gente tá tão imerso. Vai ser difícil, né? É uma peixeira. Porque a viagem é muito intensa, né? Entrar nesse universo, porque assim, tem muita coisa importante sendo dita. Dá pra assistir esse episódio 3, 4 vezes com insights diferentes. Que bom. Quando você traz essa questão desse parâmetro, né? Hoje eu atendi ali... Até para isso precisa ter uma gestão emocional alta. Precisa entender o propósito e o objetivo a longo prazo. Não só aquele evento que aconteceu naquele momento, mas trazer aqui uma construção. Você falando sobre isso, sobre como a sua empresa funciona, e a gente entende que ela também está em crescimento, em evolução. Acho que a sacada aí é entender que você tá o tempo todo no jogo. É um ponto, né? As pessoas estão por você porque você também está ali se movimentando, entregando o seu melhor, fazendo... O maior desafio hoje é encontrar essa mão de obra que seja adequada, que encontre um propósito, que esteja na alavancagem do objetivo de entregar atividade, o produto, o serviço, não importa. Mas ver quantos elementos a gente traz dessa história, dessa construção, que é rico. Que para você que está aí assistindo, puxa, o que eu posso modelar? Ou o que eu posso trazer para minha realidade? Eu também sou centralizadora, eu também tenho esse perfil fofinho, que eu quero estar... Ou não, eu tô no outro extremo, eu sou extremamente analista, mas, puxa, eu consigo conciliar aqui uma pílula que vai me dar um gás, que vai me trazer um outro cenário, que traz uma outra história para mim, que eu mesmo conto, né? Então, muito, assim, incrível o que a gente tá fazendo aqui. É um dos episódios que eu tô falando menos, mas que eu tô aqui explodindo, porque eu tô fazendo várias anotações, e a gente pode produzir conteúdo depois sobre. Saúde mental, William, que é bem isso que você falou, aplicado
aquela conversa que eu tenho comigo, né? Eu acho que é muito importante isso, a estrutura do empresário com essa saúde mental para que essa relação seja saudável. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é saudável, né? O que é saúde, o que é saúde mental. Então, assim, é você tem um conceito o professor Cláudio de Barros Filho, ele fala um conceito de felicidade, que ele fala assim, felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Né? Então, por exemplo, eu tô feliz agora. É um momento de felicidade. Então, assim, eu não quero estar em outro lugar com outra pessoa fazendo outra coisa. Então, eu decidi estar aqui. Eu estou feliz. E estar feliz é diferente de ser feliz. Tá. Porque a língua portuguesa, inclusive, ela nos dá essa beleza de separar ser e estar. O verbo to be, ser e estar é a mesma coisa. E não é a mesma coisa na vida real. Ninguém é feliz. A gente está feliz. Eu saio daqui e pego o trem lotado, eu não estou mais feliz. Eu não queria estar no trem lotado. Só que faz parte. Então a minha cabeça assim, nossa, vamos ver. Porque isso é até uma insanidade. Você fala, que legal, trem lotado, eu adorei estar aqui. Não, eu não queria estar no trem lotado. Só que para eu estar aqui com você e ter esse momento de felicidade, trem lotado faz parte do rolê. Então, eu li uma outra parada muito legal. Tem um filósofo chamado Epicteto. Ele é um filósofo do estoicismo, que eu gosto muito. Eu vi uma palestra da professora Lucilena Galvão, falava o seguinte... a gente aprende na escola que verbo é uma ação, né? Então, tudo que é verbo é uma ação, você conjuga lá, tal, andar, eu ando, lá. E substantivo é uma coisa, um objeto, o restante é o substantivo. E aí ela faz uma provocação e ela fala assim, felicidade é verbo. Aí você fala, não, né? Eu felicidade, tu felicidade. Fala, não, ela fala, felicidade é verbo. Por quê? Felicidade é movimento. Felicidade é constância, você ter um momento de felicidade, você ir buscar. Então, quando você olha a felicidade como um movimento, que eu não sou feliz, eu não cheguei num lugar que chama felicidade. Agora tudo vai funcionar na nossa vida. Cheguei no paraíso, onde só tem coisas lindas. Não, de novo, num dia você tem um monte... Você às vezes acorda num horário antes do que você quer, não tá feliz e tá tudo certo. Pessoas que acordam 5 da manhã felizes, cuidado, essas pessoas são perigosas. Droga. Pessoa que fica feliz. Você faz isso? Gente. Eu falo sozinho olha, e acordo feliz. Como é que resolve? Eu acho que eu estou com alguém psicopata aqui. Eu acordo feliz. Eu falo sozinha e eu tomo café sem açúcar. Nossa, você chegou no gabaritou. Eu já chego assim, uma gota de adoçante, mas ainda não consigo tomar sem nada. Então você começa a entender que assim, o momento de felicidade que você tem, e é importante ter um momento de felicidade no trabalho, porque a gente tem aquela ideia que o trabalho é uma coisa ruim, é um momento de sofrer, trabalho, porque eu não sei como isso é no mundo, mas o Brasil tem uma relação com o trabalho de uma coisa escravista. Então, quem tinha calo na mão, a própria pessoa que ela era bronzeada, é uma pessoa que trabalha no sol, então era bonito. Você vê aquelas imagens da Idade Média, as pessoas muito brancas, porque mostrava o quê? Pessoa que é corada, que sai no sol, é trabalhador, é lavrador, é pobre. Então a nobreza não sai no sol. Então você ser muito branco era um sinal de uma coisa positiva. Então a gente tem essa coisa do trabalho que é doloroso, que é triste, que não sei o quê. E aí o que eu falo, principalmente para os adolescentes, e arrumo muito problema com isso, com os pais, que eu falo assim, o trabalho vai tomar os anos mais valiosos da tua vida. Porque quando a gente chega na fase adulta, a gente chega numa fase assim, a gente tem um dinheiro que a gente, na maioria das pessoas, na média da população, a gente consegue escolher as coisas que a gente vai comprar, que quando você é criança você não consegue. Você tem uma saúde que tá legal, você não tem aquele problema de saúde do idoso, né? Okay. E você tem ali algum tempo para fazer que é mais escasso. Então, se você pensar numa tríade, tempo, saúde e dinheiro, sempre vai faltar um. Então, a criança, ela tem muita saúde e muito tempo, mas ela não tem dinheiro. O idoso, tem aposentadoria, tem o dinheiro, tem tempo, mas não tem saúde. E a gente tem o dinheiro e o tempo, mas não tem dinheiro e saúde, mas não tem o tempo. Então, assim,
tudo não terás, né? Que falam que é uma frase bíblica, mas quem falou isso foi o diabo, foi o Al Pacino no filme lá, no Advogado do Diabo, quem fala, o pessoal fala, tem uma frase bíblica, tudo não terás. Eu falo, gente, essa frase não é bíblica. Inclusive é o diabo, é o Al Pacino que fala pro, como é o nome dele lá, o que fez o Matrix? Keanu Reeves. Ele fala pro Keanu Reeves, tudo não terás. Então, eu preciso estar num lugar, e eu falo muito para os jovens isso, eu falo, escolha um lugar que você tenha propósito. Você fala assim, cara, estar aqui está sendo importante para uma família, para uma pessoa, sei lá, eu instalo ar-condicionado, as pessoas vão ficar confortáveis, as famílias tem que ter propósito, e tudo dá para ter propósito. O grande problema é, eu vou fazer porque dá dinheiro. Agora programar inteligência artificial dá dinheiro, eu vou fazer isso aí. Você pode ter dinheiro, mas o preço de você pagar para isso é muito alto. Então, eu vejo que tem uma coisa que é muito legal, até pedi para você me lembrar da analogia da gasolina, eu vi marcado ali e aí a tua anotação me ajudou. Tem um cara chamado Murilo Gun, conhece? Conheço. Murilo Gun é espetacular, é um cara maravilhoso. Murilo Gun foi o cara que me despertou para dar palestra do jeito que eu dou hoje. Porque eu era o palestrante com pastinha, com blazer. Nem dá pra imaginar. Com slides. Não sim, dá pra imaginar. total. Quadradinho, porque palestrante é assim, né? Tem que ter uma... Sabe aquela a malinha que ela anda de lado, assim, com rodinha, blazer. Assim, o palestrante. E um dia eu fui num evento, tiveram vários palestrantes assim, e entra o Murilo Gun descalço, cabeludo, camiseta, sem slide, e zoou, ficou fazendo palhaçada e tal. Você falou, cara, assisti esse cara 1 hora... Não percebi. E a hora que eu saí, eu encontrei com ele no corredor e falei, cara, você acabou de mudar minha vida. Hoje, você mudou minha vida. Hoje não tem slide, não tem nada, vou de tênis e aí sigo esse palestrante que você conheceu, né? Sim. Por causa de uma palestra do Murilo Gun. Sensacional. E ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele fala assim, qual que é o propósito de uma empresa? Aí, qual que é a resposta comum que a gente tem? Dar lucro. Né? Qual que é o propósito da empresa? Tem que dar lucro. Sem lucro, mano, não tem, né, bonito? O McDonald's faz o Mac Dia Feliz lá porque nos outros 364 dias dá lucro. Se tiver prejuízo pro McDonald's, o primeiro negócio que corta é o Mac Dia Feliz, né? Aí você fala, o propósito da empresa é dar lucro. Aí ele traz um conceito, olha, me arrepia de falar. Ele traz um conceito que é maravilhoso. Ele fala assim, ó, lucro tem que ser pré-requisito. Não pode ser propósito. Então ele fala assim, qual que é o propósito de um carro? Te levar para algum lugar. É o propósito. Ele foi feito para te levar. Locomoção. Você tem que pôr gasolina. É um pré-requisito. O propósito do carro é pôr gasolina? Não. Não. Assim como uma empresa não pode ter propósito de dar lucro. Tem que dar lucro? Tem. É pré-requisito. Então eu quero ajudar os adolescentes, eu quero ajudar os jovens, eu quero ajudar as empresas, levar saúde mental, levar comunicação, levar conexão. Maravilhoso. Tem que dar lucro? Tem. Se der prejuízo, a gente não aguenta. Para estar aqui, tá gastando. Para ir viajar, para pegar um avião, para ter um instituto, para ter equipe. E não é pouco o dinheiro. Não é pouco. É bastante. Então, dar lucro é um pré-requisito, mas não é o propósito. Então, entende como essas ideias elas vão mudando o teu comportamento. Então, como eu sei que o meu propósito não é dar lucro, o dia que alguém da equipe está precisando de ajuda, você consegue. Não tem problema. Você não dá lucro hoje, amanhã você dá e a gente pega o panorama completo, a história completa. Então assim, gente, todos nós temos que fazer algo para dar lucro e você tem que pegar o trabalho com intensidade, porque se a empresa der prejuízo, a gente vai ter que escolher quem que a gente vai cortar. E naturalmente. Que é matemática, não tem o que fazer. Agora, dá pra gente fazer um propósito de vida, você ir dormir bem, que você fez um propósito e ainda assim dar lucro. Ainda assim isso dá resultado. Ainda assim você ter dinheiro. Porque também existe uma relação com o dinheiro que a gente meio que uma coisa assim, o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal e tal. Se eu tivesse 10 bilhões na conta, o que eu faço seria muito mais multiplicado. Eu poderia ajudar mais pessoas, eu poderia ter mais gente trabalhando, mudar a vida de mais pessoas. Então eu vejo que o dinheiro, ele é uma coisa que ele potencializa o que já existe. Eu tenho uma vida maravilhosa, muito boa, eu não queria ter outra vida. Então, mais dinheiro na minha vida é mais legal. Maravilhoso. Agora, assim,
voltamos à história do meu pai. O meu pai estava contando uma história para ele de que o mundo era um lugar injusto, que era ruim, que ele estava sofrendo, né? A chegar ao ponto de tirar a própria vida, porque morrer, que é uma coisa muito difícil, e morrer enforcado, que é uma coisa muito mais difícil, é tão doloroso, mas é menos doloroso do que continuar vivendo. Se eu depositasse 10 milhões na conta do meu pai, pode ser que ele falaria assim, agora eu vou gastar. Daqui um ano ia estar do mesmo jeito. Não é isso que resolve o problema. Então, o propósito, qual que é o meu propósito, para onde eu quero ir? Tá, para você fazer esse propósito legal, ajudar o mundo a se conectar. Show. A ciência das relações humanas, que é como tá lá minha bio lá do Instagram. A ciência das relações humanas. Legal, quero fazer com que as pessoas se relacionem e se conectem. Legal. Precisa dar lucro, precisa de um celular, precisa comprar passagem, precisa emitir nota, imposto, contador. Precisa, pré-requisito. E quando a gente vê isso como pré-requisito, o jogo inverte. Né? O jogo e aí muda. O resultado chega no formato que deve ser. Chega pelo menos no formato que eu acho maravilhoso. Eu não quero... Eu brinco assim com uma coisa. Se viesse assim o gênio da lâmpada e falasse assim, você pode ser o que você quiser. Pode escolher. O que você quer ser? Agora, eu vou fazer aqui mágica. Eu falo, irmão, dá pra outra pessoa. Eu quero ser eu mesmo. Eu não quero, dá pra outra pessoa esse prêmio. Eu já faço o que eu quero, assim. Você vê, por exemplo, você falou que acorda cedo feliz, né? É. Eu tenho um problema com acordar cedo, desde criança, assim. Eu acordo 9 da manhã. A biologia. A minha biologia acorda 9 horas da manhã. Então, assim... 60% ou 70% dos dias do ano, eu tenho o privilégio de acordar, abrir os olhos e falar, acordei, dormi a quantidade que eu precisava. Sem despertador, sem a... Acordei. Tem os dias que eu preciso acordar 3 da manhã, 4 da manhã, o voo é cedo, aquele rolo todo. Mas 60% dos dias eu consigo dormir e acordar sem preocupação do despertar o relógio. Posso acordar a qualquer hora. E aí eu vou acordar, vou tomar um café, vou fazer isso. Pra muita gente isso não é nada. Pra muita gente, pra mim é privilégio. Eu dava aula numa escola. Eu dava aula numa escola que era longe da minha casa, eu tinha que entrar às 7 da manhã, eu acordava às 4h30. Eu pedia conta, eu fui lá. Por que você tá pedindo conta? Porque eu não consigo acordar às 4h30. Tem gente que gosta de ver o sol nascer, que acorda de madrugada bem. Muito bom. Se você é assim, continue fazendo isso. Eu não estou dizendo, o mundo inteiro tem que acordar às 9, mas o William, para ter saúde mental... Eu, por exemplo, hoje eu acordei às 9. Mano, se eu tiver que virar à noite, catar um carro agora, falar, vamos dirigir 2.000 quilômetros agora, eu vou embora. E por isso que é importante o autoconhecimento, né? É saber o que te faz realmente... Exato, pro bem e pro mal. Por exemplo, a minha depressão, ela se mostra com sono. Então tem gente que tá com problema, não dorme. Eu sou o contrário. Você vai e dorme. Então, por exemplo, eu tô lá vivendo uma dia normal. Tem luto, essas coisas é um pico. É uma coisa fora da... Mas tô dizendo assim, um dia normal. Trabalha, chega em casa, tal. Namora, tem amigo, come uma pizza. Uma vida normal. Aí um dia lá, 8 horas da noite, assim, dá um soninho, né, cara? Dá uma cochiladinha. Aí deita pra dormir 8 horas da noite, acorda às 10 da manhã do outro dia. Você fala, porra, dormi 14 horas. Uau. Aí me acende um amarelo. Do tipo assim, não é normal uma pessoa dormir 14 horas. Ou eu, pelo menos, a minha... No seu formato natural. No meu formato. Não é normal. Aí, quando chega no outro dia... Eu vou lá, durmo às 10, acordo às 9, 10 não, meia-noite, acordo às 9. Beleza, voltei. Era um cansaço, um acúmulo, um dia que não conectou, uma vitamina que desbalanceou e eu senti sono. Legal, segue a vida. Dormi o segundo dia, 14 horas de novo. Pode parar, larga tudo que tá fazendo. Vai desembocar numa depressão. Só que eu consigo pegar ela no primeiro dia. Tipo assim, cara, não é normal isso que tá acontecendo. Bora, terapia e vamos resolver isso. Vou entender, né? Vamos estudar. Por isso que, então, o que é a saúde mental que a gente tanto busca nas empresas? Ir para a empresa não pode ser uma via sacra, uma coisa assim, nossa, estou indo trabalhar, né? Então, vai ser docinho sempre? Vai ser... Não,
porque isso é utópico, isso é... E até identificar quais são esses momentos, né? De que é um peso ir para a empresa, outros em que eu fluo bem. Então, esse diagnóstico é importante. E que pelo menos você fala assim, bom, eu trabalho num lugar, o Ibranec não é o paraíso onde todas, né, onde corre o mel, lá, não tem aquela, né? Que era. Não, tá, e tá longe de ser. Mas assim, 80% do tempo é. 80%, então assim, de boa. É gostoso de estar lá. E eu fico muito feliz, por exemplo, a Laís, que agora tá passando por esse momento de estar internada com o Benício, é o nosso CEO, ele assiste. Ele tá brincando, começa a reunião, ele quer participar. Ele participa. Toda vez, senta e fica assistindo a reunião. Até falei pra ela, eu acho que ele tá precisando de uma reunião, faz tempo, ele tá meio triste. Um dia ela ligou pra gente e falou assim, gente, amanhã, era uma quinta-feira, ela falou, amanhã eu não vou eu vou estar off e tal, se alguém precisar de mim, porque eu vou num spa, vou passar o dia no spa. Ah, pra você mentir. Ai, que o meu filho tá doente, pra poder ter um momentinho no spa. Mano, vai pro spa. Por quê? Ela entrega tudo, não é no horário. Das 8 às 6 ela entrega. Às vezes ela tá trabalhando à noite. É por resultado, né? Não é por aquela... E assim, é uma paz eu não ter que ficar cuidando de ninguém, cara. Sim, cuidando de marmanjo, de gente sim. adulta. Não, é tudo tranquilidade, assim, sabe? Então tudo flui numa leveza muito grande. E você passou por estabelecer processo operacional? Ou isso foi natural das pessoas que estavam ali e já te trouxeram essa ferramenta? Eu não sou uma pessoa de processos, assim. Eu sou meio ruim com isso. Inclusive, o meu time me acolhe, a própria Ana. Ana, eu venho e falo, Ana, sonhei com uma ideia. Como é que é? Aí eu conto. Aí a gente pega o palestrante, aí a gente dá uma consultoria, e aí eu conto pra ela uma ideia maluca. Ela fala, tá bom, daqui 2 dias eu volto. Aí ela vem numa planilha, no organograma, quanto custa, viabilidade. Então, você tem o suporte do processo profissional, mas você não é o cara do mas suporte. Mas eu fui buscar o processo, porque eu tenho consciência da minha falha. Pronto. É igual você falar assim, William, vem trabalhar aqui, pode viver, você vai ser relações públicas. Você vai fazer os vídeos para chamar o público. Nossa, o melhor do mundo. Você vai ter o melhor cara do mundo. Tá contratado. Põe eu para planilhar. E ferrou. O pior do mundo. Pior, você não vai ter ninguém pior. Quando eu trabalhava sozinho, eu dava palestra. Ela dava palestra. Aí o cara fala, legal, agora você só manda um relatóriozinho da palestra, a proposta e a nota pra gente pagar. Aí eu não mandava. Falei, mano, relatório, velho. Mano, é relatório, sei lá o que fala no relatório. Num tempo que não tinha chat GPT até pra fazer um relatório e tal. Então você tinha que sentar lá e fazer, né? Então era onde eu travava. Então eu sei da minha deficiência. Sim. Eu sei que eu não performo aí. Então eu tenho pessoas que performam. E aí dentro do contexto você é o maestro disso tudo, né? Exato. Então é onde eu coloco as ideias e falo, vamos fazer, vamos colocar. E assim, ó, dando autonomia pro pessoal trabalhar. Que é o que eu dou autonomia, eu falo de dar autonomia e dou autonomia sempre que tá na minha mão isso pro adolescente. Cara, alguém de 15 anos tem que tomar algumas decisões. Uhum. Tá perdido. Mãe, eu tô no centro da cidade, não sei voltar. Meu irmão, com 15 anos tem que saber voltar pra casa. Se você tiver fui assaltado, tô com um problema, tô doente, tô com dor, a gente vai lá. Mas assim, no dia normal, saber pegar um ônibus, um Uber, a mãe que pede o Uber pra um cavalão de 15 anos, eu falo pra cara, não faz isso, porque parece bom, né? Só que não. Vivi, é o seguinte, eu gosto muito de você, eu vou ficar pedindo teu Uber aqui. Uhum. Você quer comer o quê? Eu vou lá pegar a comida pra você. Você olha pra aquela pessoa como um incapaz, né? Um incapaz, exato. Então assim, eu te respeito tanto a ponto de falar assim, se vira. No dia que você tiver um BO, você me chama. Eu falo aquela frase que você pergunta pro seu filho se ele se sente amado. Eu falei isso lá no dia da palestra? Não. O que eu falo? Quando a gente fala uma frase pra alguém, eu falo uma frase... A pessoa ela tem que acreditar naquela frase dentro dela, que aquela frase é verdadeira. Exemplo. Vamos ver se vai dar certo aqui o meu exemplo. Eu falo assim pra você, Vivi, você é a pessoa mais importante que existe na minha vida. Você acreditaria nisso? Não, né? Não. É uma frase bonita, não é? Sim. Bem falado. Vivi, você é a pessoa mais importante da minha vida. É muito bonita. Mas só que quando bate no teu cérebro, fala assim, cara, não é. Menos, né? Posso ter uma relevância, a gente se gosta, a gente tem uma amizade, mas a pessoa mais importante da vida. E aí você não acredita. Então se eu falar isso pra você, vai soar falso, vai falar, esse cara tá tentando me enrolar, ele tá querendo alguma coisa. Vamos pensar no adolescente que ele não tá se sentindo amado. E se ele é amado ou não, é outro departamento. Eu tô falando como ele tá se sentindo. Caso real. E aí você pergunta pra ele. Ao invés de falar, eu te amo, que parece falso,
Não, filho, eu te amo. Ama, mas não... Me deu. Não me deixou não me deu um piquezinho. Não deixou eu ir dirigindo com 12 anos. Tipo assim, porque na cabeça deles é assim. Então, quando você fala eu te amo, não, eu gosto de você, eu te respeito. Ele fala, não, respeito, não ama. Porque não fez dois bifes pra mim. Aí você inverte a lógica. Você fala assim, você se sente amado por mim? Pergunta pra sua filha hoje isso. Você é uma menina de 11, né? Tem. Pergunta pra ela, você se sente amada? Ela vai dizer sim ou não. Porque é uma resposta, é uma pergunta fechada, né? Sim. Sim ou não. E aí, se ela responder sim ou se ela responder não, você pergunta, por que você tá dando essa resposta? E aí a gente começa a... Abre e você começa a falar indícios, assim... percepções do que você realmente tá. Aí às vezes você ouve da tua filha assim, mãe, eu me sinto amada quando você faz pipoca e a gente assiste um filme. Aí você pensa, pô, tô pensando em ir na Disney, comprar um tênis, e eu só preciso... trabalhar mais pra dar mais coisa, e eu só preciso assistir um filme junto, porque pra ela isso é demonstração de amor. E daí vem a estrategista inteligência de negócios e diz assim, você tem que fazer a analogia do adolescente com seu colaborador. Total. Porque é exatamente sobre isso, né? E quando eu entendo a formação do meu colaborador, eu tenho perfis dentro da empresa que dá problema. Eu tenho briga dentro da empresa, tenho discussão, tenho gente que não concorda. Agora, quando eu entendo o porquê, tá bom, que saudável que você não concorda. Então, discordância, erro. Você quer ver um negócio mais maravilhoso no mundo que erro? Eu falo para os meus alunos, quando você está na sala de aula, eu falo, aqui é lugar de errar. Porque lá fora o nível de tolerância com o teu é menor. Então erra. Aí eu pergunto, quantos neurônios tem um cérebro humano? Aí ninguém responde. Eu falo, vocês estão com medo de errar. Tem uma resposta na tua cabeça, você só não quer falar. E daí, de repente, eu não falo, isso cala, mas eu também não aprendi, não passei aí por essa fase. Isso, aí fala 1000, aí eu falo 10 trilhões, eu falo tudo errado. Vocês estão, todos erraram. E aí que o aprendizado Olha acontece. Que legal. Então agora eu vou revelar. 86 bilhões. Pronto, essa você não erra mais. Não erra mais. Cortella fala uma frase muito boa que é, aqui aceitamos erros novos. Então, quando a gente errar na mesma coisa, pô, aí acabou, né? Sim. Mas se você tá crescendo e fazendo e tá errando, pô, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito importante. Então, a empresa tem que errar. Esses dias a gente montou um processo de captação de clientes. Processo de captação de clientes. Captação. Desenhamos um processo e quem ficou na frente disso, de captar o cliente, de ir lá e fazer contatos e captar o cliente, foi inclusive a Gisele. Quantos clientes ela conseguiu captar? Nenhum. E veja bem, eu tô contando uma coisa que parece que eu tô falando mal da minha equipe publicamente. Nenhum. Aí um dia a gente fez uma reunião. Quantos clientes foram captados com esse processo? Nenhum. Liguei, mas aí o cliente... Aí eu falei assim, cara, na ciência, o erro faz parte do processo. Quando o Einstein vai lá e desenha E igual a MC ao quadrado lá, faz a teoria da relatividade, isso é uma ponta já foi... isso aqui de erro para chegar nisso aqui. Quando o Thomas Edison, ele falava, né? Eu conseguia inventar a lâmpada na décima mil tentativa. As outras 9.999 foram como não fazer uma lâmpada. E ela não fica em evidência, né? Fica aquela que... daí, porque, na verdade, tipo assim, a pessoa olha e fala assim, não, eu tenho que acertar na milhar. E o que é isso? Viés. Eu só enxergo o que deu certo. Então, o que eu falei para ela no dia? Eu falei assim, nós já aprendemos que esse tipo de captação de cliente não funciona. E aí remodela. Tem a oportunidade de trazer outra vertente. Tira a Gisele, muda, põe no atendimento. Aí, como que é a tua visão da Gisele? Como que é a tua visão como entrevistadora? Maravilhosa. Então a Gisele é boa ou ruim? Ou eu, gestor, coloquei ela no lugar errado? Sensacional. Então assim, ela é muito boa no atendimento. Talvez na captação de cliente não seja. Mas e não dá para ser bom em tudo. Não dá para, né? É igual botar eu na planilha. Exatamente. Então assim, quando eu passo, que nem o dia que você falou para mim, você pode ir comigo no podcast? Posso, mas eu vou esquecer. Minha cabeça é assim. Aí. Não falei isso pra você? Sim. Então você vai falar com essa pessoa. E pronto. Cara, nós assim, aqui. É mais garantido estar na mão da Gisele do que na minha própria mão. Eu sei que 100% de certeza ela vai fazer e vai dar certo. Mas ela estava num lugar... Então, assim, é entender que o erro faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Pô, pensei, na minha cabeça ia funcionar. Tem um termo na ciência que chama serendipismo. Serendipismo. Serendipismo é uma coisa que deu errado, mas deu certo. Sabe aquelas histórias assim, o cara tinha um negócio de química, lá um produto químico, o gato passou, caiu, quebrou, juntou com outro e criou uma coisa nova. Você fala, nossa, mas você só sabe daquilo por causa de um erro. Quando o cérebro... Essa analogia, assim, esse aprendizado é muito legal. Quando um cérebro humano quando nasce um bebê, as conexões elas estão se criando no ambiente. Então o bebê chegou, ele está ali, ele tem conexões de respiração. Por exemplo, um bebê acabou de nascer, você põe ele no peito, ele mama. Como é que ele sabe? Como? Já veio de fábrica essa coisa assim, o ser humano é uma tábua branca, não é? Tipo assim, já vem um monte DNA, já vem um monte de coisa, informação, instinto. Se você grita, ele já olha, você faz um barulho, ele assusta e tal. Se você pegar um bebê e fingir que vai jogar ele no chão, assim, você fala, ele assusta. Como é que ele sabe que o chão é perigoso? Porque já é instintivo, já tem uma programação. Mas aí as programações começam a fazer. Então, uma criança que tá lá em Gaza tomando bomba na cabeça é diferente de uma criança que tá numa casinha saudável, comendo bem no quarto com um ursinho. O cérebro é igual, mas eles estão expostos a situações diferentes. E aí tem uma coisa que é muito legal. Quando a criança aprende a andar, porque movimento físico é mais fácil de ver. Quando a gente fala ansiedade, é difícil, né? Mas andar, você vê se tá andando ou não. Como que o cérebro aprende a andar? Ele tem vários neurônios disponíveis. Aí a criança, ela não dá um passo. A criança que está aprendendo, ela primeiro levanta, se segura, aí ela dá um passo. Aí ela vai e dá um passo assim com o pé, de lado. Tá aparecendo aqui a minha mão? Então ela faz assim, ela dá um passo aqui. Quando ela pisa, ela cai. O que o cérebro dela faz? Ela vai lá e inibe aquele neurônio. Fala, esse neurônio de fazer assim não dá certo. Ele inibe, ele não deixa o neurônio ter um potencial de ação, que é um choquinho que o neurônio dá. Inibe. Aí quando ela dá um passo assim, funcionou. Aí ela liga. Valida. Ok, deixa, check. Aí ela excita, que é inibe ou excita o neurônio. E ela vai fazendo isso em bilhões de neurônios. Aí quando você vê uma criança andando, como é que ela sabe que anda daquele jeito? Porque ela sabe como não anda. Saber o como não faz é tão importante como saber quanto faz. Quer ver outra coisa na neurociência que a gente usa isso? Esquecer é tão importante quanto lembrar. Imagina se você lembrasse de todas as coisas tipo, você parou o carro semana passada na vaga 32 e você tivesse essa memória. Meu Deus. É infernal, não tumultua a sua vida. Chegou um SMS que você tem que validar, sabe assim? Valide o SMS. Aí chega, aí você fala 3, 2, 1, 4, 5, 2. 3, 2, 1, 4, 5, 2. Quando você deu Enter, aquela informação pode ir embora. Eu não vou lembrar o nome aí, talvez o nosso diretor possa ajudar aí numa pesquisa. Existe uma condição neurológica, um transtorno, um problema, que a pessoa não esquece. Ela tem memória eterna de tudo. Continua gravando tudo. Em 1992, no dia 4 de janeiro, eu estava na rua e parei na vaga 12 e apertei o botão. Assim, não esquece nada. Tudo. Só que é infernal, isso tumultua a cabeça. Então, errar, esquecer, fazem parte do aprendizado. De novo, não vamos errar a mesma coisa. Sim. Aí eu vou lá, ponho a Gisele de novo na mesma coisa para ela fazer captação. Porra, é pedir pra... Né? Ou não estar atento, né? Exato, ou não estar atento. Então, assim, dar espaço. Quantas vezes já aconteceu assim, paguei um negócio errado, mandei um negócio pro cliente errado, esqueci de mandar, e ter a abertura de chegar e contar. Então, gente, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos apagar o incêndio. O cliente não recebeu a nota, passou o prazo, vamos lá, ver quanto custa, vamos resolver o problema dele lá primeiro, porque é o pagar o incêndio. E volta. E aqui dentro, e processo? Sim. Eu já tive casos lá dentro de eu falar assim, encontrei a Vivi ali, foi uma conexão legal, tal. A Vivi fala, quero te levar para dar uma palestra lá na minha empresa. Legal. Aí fulano, faz assim, liga pra Vivi que tem uma palestra. E essa pessoa tá num dia tumultuado e ela não lembrou. Perdemos uma palestra, porque alguém não lembrou. Então já perdemos, o prejuízo já tá. Já foi. E agora? O que a gente faz na sequência?
Não perder de novo. O que faz depois disso? Então a gente precisa criar um processo. A minha irmã é piloto de avião. Ah, que legal. Minha irmã pilotou o maior avião do mundo lá da Emirates, o A380. Minha irmã é aquele, sabe, 1 milhão nasce um, assim. Um geninho é a minha irmã. Ela é espetacular, assim. A minha irmã fala assim, hoje quando você entra num avião, a chance de um avião cair é 0,1 milhão de 0,1%. Seguro. Um avião comercial, assim, dessas companhias aéreas. E a aviação do Brasil, tudo, é Brasil, não sei o que lá, piloto brasileiro é top no mundo. Todo mundo quer contratar piloto brasileiro, porque, afinal, quem inventou esse negócio foi nós, né? Pronto. Irmãos Wright vai dormir. Catapulta não é avião, né? Não. Santos Dumont, nós somos o time. Então, assim, a aviação brasileira é muito segura, muito boa, muito, né? Como é que eu sei o procedimento hoje para você voar com segurança? Em cima dos acidentes. Em cima de todos que deram errado. Tá, agora vamos criar procedimento. E você sabe que sempre na estratégia, né? Quando vem ali a questão do contrato, porque o contrato também é aquela coisa, né? Faço uma minuta, boto na gaveta e não olho para esse contrato mais. Mas uma das maiores diretrizes aqui para um contrato é que ele é um organismo vivo. Então, as situações que eu vivencio com clientes, elas são base também para robustamente você trazer aquela minuta mais real e para que ela seja imbatível. Ela não seja na pedra, né? Então, passou um relacionamento ali de 6 meses e até pode estar na minuta, né? Eu nunca pensei nisso, tá? Eu tô agora... você me deu a ideia e eu falei, é verdade. Quantos contratos eu tô lá agora, engessado, que eu fiz em 2020... No meio da pandemia, então ainda em vigência. Não faz sentido, né? E não fazem sentido. De você falar assim, a cada 6 meses vamos fazer uma reunião e repassar para ver se essas cláusulas ainda fazem sentido. E aí tem 2 coisas, que é o organismo vivo, que é o contrato, e o treino das pessoas que estão vinculadas nessa relação. Né? Parcerias, por exemplo. Quantas parcerias você acumula sem propósito nenhum, que no final das contas está minando a energia da sua empresa, mas você ainda está vinculado àquilo porque não faz mais nem sentido, não tem nem mais utilidade. E o crescimento, Vivi, ele traz isso porque, por exemplo, em julho nós somos em 7 lá no Ibranec, diretos, fora os parceiros e médicos e todo mundo aí que deve chegar num 30 pessoas mais ou menos, mas o grupo interno 7. Em julho de 2025 nós éramos 3. Olha só. Em janeiro nós éramos 2. Então, assim, o que fazia sentido em julho, muita coisa já não faz mais. Exatamente. Até a questão que eu falei para você lá de remodelar o pagamento, o comissionamento, fazia sentido em 3, em 7 não faz mais. Sim. Então, precisa atualizar, precisa combinados, né? Combinados, escritos, regras. Que são dinâmicas também, né? Acredito muito nisso. Mas talvez tudo isso, o importante é pensar... Antes do contrato, antes da minuta, antes do contador, nota, imposto, lucro, fechamento, balanço, antes dessas coisas todas, é preciso pensar que tem um ser humano ali atrás. Mas eu concordo plenamente, porque na verdade é o alinhamento que se faz e daí registra. E aí visualiza se está acontecendo. Pois é. Então é um passo a passo, né? Não é simplesmente, vamos... É igual botar a missão na parede lá, missão, visão e valores. Exatamente. E falar assim, é só um papel bonito ali que de repente você está baseada numa cultura que é negativa, né? Que não faz. Então, assim, o que eu acho... Por exemplo, eu sempre ouvi das pessoas, e a gente tem um marketing muito forte em cima disso, que o Google é um lugar legal para se trabalhar. Então o cara fala, o cara vai lá, ele vai, tá de madrugada, ele teve uma ideia, ele vai lá e trabalha, e cumpre lá a carga dele, faz e dá resultado. E aí, assim... Todo mundo pira, todo mundo admira, isso vira case de sucesso em todos os eventos, mas quem que de fato faz isso, fora o Google? Porque o Google tem uma margem lá para arriscar. A gente não tem. Mas aí, se eu não arriscar também, eu vou cair hipertimesia. Síndrome da hipertimesia, que é a pessoa que não esquece. Pronto. Parabéns, Ale. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Então você pensa assim, eu preciso fazer algo diferente, porque assim, eu sou pequeno. Eu sou um palestrante, quando você pensa, o Cortella, o Joel J, o Pablo Marçal, o William, ninguém conhece. Eu tenho a minha relevância num mundo pequeno. Então, se eu não fizer algo muito louco, para hora que a pessoa me assiste e falar, mano, vale a deixa eu pena. prestar atenção. Eu soltar o celular na galera, eu não tenho slide. Eu vou num evento, assim, tem 30 palestrantes no evento. Aí o cara fala, manda o slide pra gente já testar aqui. Eu falo, não, eu não uso.
Aí o cara do som fala, mas como não usa? Todos os outros usam. E aí isso só reforça pra mim a ideia de é onde eu vou ter diferencial. O cara fala, você vai entrar lá, tem 5.000 pessoas, 1 hora vai falar sem um nada? Eu falo, cara, eu falo isso todo dia. E todos os outros palestrantes também podem, porque eles dominam aquilo. Mas é uma ideia de, eu vou me perder, a história que você conta. Então, eu saí de um lugar de muita pobreza, de muita dificuldade. Eu sempre falo assim, eu nunca passei fome, mas acaba aí o benefício. O resto. Tipo assim, não passei fome. Faltou tênis, faltou roupa, faltou tudo, né? Eu sempre, às vezes o pessoal, agora eu mudei com a questão do meu pai, o pessoal fala assim, você tá preocupado lá com o hater? Eu falo, cara, eu passei um negócio que, assim, eu nem imaginava que dava pra sofrer tanto. Você acha que eu tô preocupado com alguém escrevendo lá online, né? Sabe quantos haters real eu tenho? 0. Nunca ninguém chegou na minha frente e fez um hate. Vai lá na internet. O Mike Tyson tem uma frase boa que fala assim: a internet deu a possibilidade para as pessoas te xingarem sem tomar um soco na cara. Aí é fácil. Somos contra a violência, não bata no amiguinho, mas o Tyson, por ser um lutador, e é verdade. Então, quantos haters já chegaram na minha palestra e falaram assim, eu não gostei, sua palestra é uma merda, você fala besteira? Zero. Nunca. Nenhum. Até as pessoas que vêm discordar de mim, elas vêm educadamente. Eu tenho uma visão diferente e tal. E o que é saudável, por favor, você que discorda. Aliás, se você concorda 100% com o que eu falo, cuidado. Alguma coisa tá errada. Mas eu falava uma frase que era assim, quando a gente mudou, meu pai era pedreiro, então ele e a minha mãe, literalmente a minha mãe assentava bloco e carregava cimento, então ele e a minha mãe literalmente construíram a casa. Só que o que é construir a casa? Eles levantaram a parede e colocaram a laje, tinha porta, tinha tomada, tinha banheiro. E aí é uma frase ruim, feia, mas às vezes a gente precisa para impactar, né? A gente cagava num balde. De verdade. Num balde. Que tinha que levar no vizinho pra jogar fora. Meu Deus. Então eu falo, mano, eu caguei num balde, irmão. Você acha que eu tô preocupado com gente enchendo meu saco, comentando lá? Então, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça assim. Eu não tenho família influenciadora. Chega lá, eu dou o meu nome e as portas se abrem. A minha cidade não tem rua com o nome da minha família. Eu não sou alguém importante. Eu não sou alguém que fala assim, nossa. Então, assim, eu tenho que fazer um negócio muito louco para ser visto. Alguma coisa diferente. Então, quando fala assim, tem que... Por exemplo, quando você faz o corte do podcast, ele tem que ter uma letrinha que voa e não sei o que. Eu falo, cara, eu não tenho tempo para perfumaria. Se você olhar a edição do meu vídeo, é a edição mais tosca que existe. Sabe por quê? Porque isso não é o importante. O importante é a mensagem. Eu tenho um vídeo que ele tá com quase 3 milhões de visualizações. Ele me trouxe 43 mil seguidores. Então, se você olhar a qualidade do vídeo, você chora. Qualquer editor do mundo ia falar, meu irmão, nunca posta social media. Tivesse sanidade no momento, eu não teria postado. Tá horrível. Tudo é ruim no vídeo. O vídeo é ruim, a qualidade é ruim, a fala é ruim, a posição no podcast é ruim. O podcast não existe mais. A minha mãe costura. Minha mãe tem uma página minha mãe tem quase 100 mil inscritos numa página do YouTube de costura. Que legal. Ela ensina a costurar. Linda. Só que ela grava o vídeo. E é horrível, é ruim, é mal gravado, é mal diagramado. Mas é de verdade. Tá lá. E aí o vídeo lá que deu... É de verdade. Sei lá, aquele vídeo já deve ter dado mais de 10 mil reais pra ela de AdSense lá do YouTube. Ela gravando. Então a tia, ela põe o celular e aí ela tá no canto, assim, ela não tá no meio. E ela vai fazendo. E aí no final do vídeo, ela faz uma roupa... Tipo uma saída de banho sem costura. Então ela pega um pano, ensina a dobrar e fazer um negócio. E ela fala assim, meninas, olha como vai ficar. E ela joga nela pra fazer um jogo de câmera pra aparecer. E fica. Não, só que não tem. Ela joga nela, o vídeo acaba. E aí as pessoas comentam, eu queria ver o final. Que tem um monte de gente querendo já. Não, gente, eu te passo, depois você põe o link na descrição. E assim, as pessoas comentam assim, cadê a transformação no final? O que significa que assistiram até o final. Sim, e ela fala, olha, vamos pôr aqui? Ale, dá pra gente. Será que se eu colocar... Enquanto a Ale coloca... você precisa me passar, né? Gente, coloca assim, Ale, Eliette Costura.
Você vai pôr na tela? Vamos, a gente... Aqui, ó, de verdade. A gente vai pôr na tela aqui, Pronto. não foi preparado. Cara, é muito bom, porque aí no final ela vai fazer um jogo de câmera, um truque. Mas ela não sabia fazer o truque, não sabia como pôr, tudo e bem. acabou. Ela fala, agora vamos ver como ficou. Aí ela joga o pano e acaba. É tipo, lá em Pato Branco, não tinha... Nunca se sabe o final. Tipo, nunca se sabe, exato. E acabou e não. Mas Porque o vídeo sabe o é. que eu vou fazer? Eu tive agora esse insight. Eu vou pegar várias frases nossas aqui e eu vou comentar depois a relação disso no empreendedorismo. Porque, Ah, cara, maravilhoso. é sobre isso, né? A pessoa vai, faz, você foi, fez, a coisa acontece, se materializa diante da realidade. E assim, a realidade, cara, ela é embaçada. Sabe o nome do vídeo? Mano, é um que tá com 1 milhão de visualizações. Deve ser o primeiro aí que passou. Deixa eu ver aqui. Ela tá tipo um paninho verde, assim. Quer ver? Tá aqui, ó. Vestido rápido e prático, sem costura. Ah, não, peraí, desculpa. Saída de deixa eu ver agora. Ela tem um vídeo com 1,5 milhão e um vídeo com 700 mil. Agora já tem mais, se bobear. Que danada, bicho. Pera aí. Eliette Costura, né? Eliette Costura. Só Eliette Costura. Só Eliette Costura. Tem outro Sensacional. Como é importante, né? Como Cara, mas é muito bom esse vídeo. E é um vídeo assim. Achei com 700 mil. Como fazer uma saída de praia. Não tô tentando colocar o final. Agora eu não sei qual dos dois que é. Vou jogar Vamos lá. Põe os últimos minutos. E você vê, ó, a pessoa tremendo, o fundo todo. Se quiser, Lê, coloca ele, tipo, os últimos 10 segundos. Olha lá. Pode pôr bem no finalzinho, assim, tipo, Esse vídeo tem 800 mil visualizações. Olha só. 790. Pode pôr mais pra frente. Pode pôr, tipo assim, os últimos 5 segundos que ela vai fazer Ela fala assim, vou mostrar aqui como vai ficar. Não deve ser esse, é o outro, então. Mas olha o estilo, né? A gente acabou vendo. Beijo, até a próxima. que lindo. Olha lá, e não acaba. Esse aí não acaba, você vê. Ela fala, beijo, até a próxima. E ela sai e não acaba. Então... Se você é feito... Então é muito... vida real, né? Então, é vida real. E isso também tem uma coisa que hoje... Você vê assim, ó. Eu fui dar uma palestra na SAP. SAP é uma multinacional. 90% do PIB do mundo passa em sistema da SAP. Uma multinacional gigante. Aí eu fui lá fazer a palestra. Volta naquele que tá... Volta na setinha lá, Lê. Aqui, volta... É um que ela tá com o negócio verde. Sobe mais um pouquinho. Tá acompanhando do mouse. Volta aqui. Põe na conta dela. Peraí, acho que não era pra... Põe na conta dela. Ou sobe, você consegue rolar a página pra gente ver pro alto? Tá. Põe na página dela. Essa daí. Inclusive eu falei que não era Eliette Borghetti Costura, mas era. Pô, cadê aquele vídeo, mano? É o vídeo que ela tava aparecendo. Põe aí, ó, vestido rápido e prático sem costura. No dela. Então, e aí eu fui lá na SAP. E a SAP é uma empresa multinacional, é americana, tem todas as formalidades e tal. E, pessoal, como é que você vai dar a palestra? Igualzinho a palestra lá. Porque essa é a minha essência, é o que eu sei fazer, é onde eu vou bem. Pode ser que uma empresa igual a SAP não queira. Olha, pra gente tem que ser um palestrante formal. Aqui, esse. Aí põe no finalzinho. Cara, é muito bom. Inclusive, olha o pico. Porque as pessoas ficam... Cadê? Você ia fazer não sei o quê. Quiser deixar passando, daqui a pouco a gente vai aparecer que ela fala... Vou fazer aqui uma mágica. E aí, se olhar nos comentários, tá cheio de... Bonitinha. É muito linda.
Olha lá. Ah lá, a mágica. É. E não. Aí acaba. Ela falou, veja como ficou. E tchau. foi? E aí não acontece. Eu entendo se uma empresa falar pra mim assim, William, não é o estilo que a gente quer aqui. E tá tudo bem, não é só o meu estilo que funciona. Eu acho que a formalidade, a coisa, né? Eu gosto de chegar lá no tribunal perfil, e falar, pro juiz. Não funciona. Mas eu também não quero estar nesse lugar. Sim, você também eu não quero ter que me ambientes. adaptar e falar assim, nossa, eu vou ser muito sério, eu vou ser muito... Porque é assim que é bom, assim que vende. Porque aí é você viver uma vida que você não é. Eu brinco muito com o pessoal que é sobre essa coisa de você ser quem você é. Eu falo, você precisa sair do armário. A gente usa isso muito para a questão, né, homossexual. Então você fala assim, a pessoa ela gosta de se relacionar com pessoas do mesmo sexo e ela tá vivendo uma vida onde ela se relaciona com o sexo oposto. Então ela tem que sair do armário, né? Porque imagina assim, você é heterossexual, se você tivesse que se relacionar com outra mulher, você ia se sentir mal. Você fala, cara, a sociedade que obriga eu a ser desse jeito. Aí a pessoa sai do armário. E aí eu penso, dá pra gente jogar isso para várias coisas. Você é empreendedor e tá trabalhando num concurso público. Ou você é uma pessoa que gosta de concurso e tá sendo empreendedor. Você tem que sair do armário, tem que se bancar. Fala assim, eu não sou desse rolê. Eu não funciono desse jeito. Isso pra mim não é bom. E aí você sai, você expõe aquele jeito. Aflora, né? Você acaba tendo a sua essência ali exposta num outro. E aí, olha que legal. O evento da SAP era sobre conflito geracional. E aí a metade da plateia, eu fiz uma pesquisa, metade da plateia era geração Z. E a gente foi uma palestra leve, brincadeira, geração Z e tal. E eu assim, eu defendo a geração Z. Não, essa história, a geração Z do mercado de trabalho. A geração Z já tá no mercado de trabalho, não adianta. Aí eu olhava pra eles e falava, vocês tumultuam? Tumultua. Mas nós não vamos contar isso agora, porque isso não vai ser bom. Não é o momento. E tal. E foi uma coisa muito leve. Então eu fico muito feliz que uma empresa do tamanho da SAP entende que também tem um momento de descompressão, que é importante. Então, grandes corporações do mundo já estão entendendo que isso é importante. Essa coisa, deixa os seus nervosismos do lado de fora, os seus problemas, e aqui você é um profissional. Cara, eu não sei quem inventou isso, mas assim, se você ler 2 páginas de neurociência, você vai entender que isso não existe. Que não existe. Eu já vou fazer um convênio aqui com a Gi pra gente trazer mais 18 podcasts assim, engatilhados, porque é muito conteúdo incrível. E vai ser um prazer. E vai ter bastante coisa pra gente trazer pras pessoas. E você sabe, eu vou até te dar um feedback aqui ao vivo. Eu vou em muito podcast falar de adolescente, né? Então acaba sendo um papo muito parecido, com um contexto diferente, mas muito parecido. Então aqui me dá a oportunidade de falar de outras coisas. Maravilhoso. A visão do empreendedor. Não, e é uma profundidade, né? Porque não são coisas naturais do dia a dia que aborda-se. São coisas... De poder parar para pensar. Avaliar, perceber. E daí eu vou para as perguntas finais para você. Bora. São 2 perguntas. E a gente deixa lá uma mensagem ao final. O Ale também vai disponibilizar o Instagram do William para que vocês possam seguir. Enfim, você também fala sobre as suas redes sociais, mas você trabalha bastante com adolescente, né? Se o William de hoje encontrasse o William adolescente, qual seria o conselho? Continua. Porque eu não acreditava nisso. Às vezes eu tava numa empresa e falava, mas por que as pessoas não... É mais de boa? Pra que precisa tudo isso, né? Você já tinha essa visão? Sim, adolescente? Na vida, porque tudo na minha vida foi meio... Por exemplo, eu toco bateria. Toquei 10 anos, toquei em banda, toquei muito tempo. E eu nunca fiz aula. E eu sou um baterista médio. Tá? Se você me botar Temos um músico num aqui, vamos conservatório, e eu sempre falo assim, eu não sou músico, sou baterista, porque eu não sei ler partitura. Só que o que eu fazia? Eu botava fogo no prato, eu pulava na galera, eu era muito louco. Então quem assiste eu tocar e não é músico, fala, esse cara é um puta baterista. E eu não sou, eu tenho consciência. Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente pra falar, nossa, o cara é um baita baterista, eu gosto de ver essa banda. Loucão, cabeludo, e tocava e botava fogo no prato. Uma vez, teve o negócio da Boate Kiss, uns 5 anos antes, eu botei fogo no palco. Pegou fogo no carpete, porque eu joguei álcool e pegou fogo, mas felizmente no nosso caso não aconteceu. deu pra apagar. Então eu diria assim, cara, é isso.
é fazer as coisas de um modo de... É o pensar fora da caixa aplicado. Todo mundo tem que pensar fora da caixa, não. mas na hora que eu preciso pensar fora da caixa, eu não... Né? Aplicado. Aplicado. Então, assim... E se eu pegar um adolescente e falar pra ele assim, vai lá, bonitão, faz, você não é bom? Aí ele fala, não sei também. Se eu faço, então chega aí. Porque se o pai falar, eu não vou falar porque eu tenho medo. Vamos seguir o método, o padrão. É menos arriscado. Então eu diria, continue. Vai que é por aí. É essa coisa louca, desvairada, muitas vezes, erro muitas vezes, né? Pra de novo não ficar enviesado, nossa, só foram acertos. Imagine, Esse jeito desgovernado já me deu bastante problema. Só que na balança, é o que eu te falei. É uma vida que eu não quero outra. Quero outra vida. Tá bom, agora você se transporta lá pra frente. O William do futuro. O que ele tem pra dizer pro William de hoje? Deu tudo certo. Então, pra trás eu diria, continue, e o da frente diria, deu tudo certo. A gente chegou onde a gente queria. E você sabe que, assim, com proporções diferentes, não tem uma meta na minha vida que eu não consegui alcançar, e eu tenho certeza que as que eu tenho hoje vão ser alcançadas. É um tempo, não vai ser agora, né? O imediatismo, eu quero agora, que não sei o que e tal. Esses dias eu tava conversando com a Cláudia e a gente foi atrás de um crédito para a empresa. E aí eu falei assim, cara, é muito louco, né? Como é que a gente tá bem e tá precisando de dinheiro? Não faz sentido, né? Não na cabeça. Não faz sentido, como fazer? Consciente, a planilha. Na planilha ela fala assim, né? Como é que a empresa dá resultado e tá precisando de dinheiro? Não é racional. Porque eu falei, mas é porque a gente tá crescendo, a gente quer alcançar lugares. Se a gente fosse na bolinha de meia aqui, devagarzinho, a gente ia. Mas eu falo assim, cara, eu consegui coisas na minha vida que aquele moleque que cagava no balde lá nunca achou que ia... Nunca. Cara, eu parar na rua, a pessoa pedir tirar foto comigo. Isso é nunca. Isso nunca, nem perto. De imaginar que nem perto, né? Só que tem uma coisa que também é bastante importante de dizer, falando de crianças e adolescentes, que faltou tudo dentro da minha casa. Menos amor, menos companheirismo, menos os meus pais, os dois. Tipo assim, a minha irmã falou, quero ser piloto de avião. Quantos pais não falariam pra uma menina de Mauá com os dentes tortos, magrela, minha irmã aquela magrela, Olivia Palito, comprida, com os dentes tudo torto. Quero pilotar um avião. Vai fazer um crochê, mano. Mas não é avião, nada a ver. Mas teve incentivo. Não é pra gente isso. Minha irmã, a primeira vez que ela andou num avião foi sendo aeromoça. Ela nunca tinha entrado num avião. Ela a primeira vez que ela entrou num avião. Mesmo, de fato. Só que assim, dentro da minha casa, ela nunca ouviu não vai conseguir. Nunca ninguém vedou. Só que era assim. Você tá ligado que o avião é embaçado. Não tem isso. Vou estudar 5 minutos por dia. Não. Agora você tá preparada? Tô. Então vamos pra dentro, tamo junto. Meus pais falavam, eu nunca andei de avião também. Eu não sei onde é o curso de avião. Mas a gente tá junto com você. Então, tudo dentro de casa, na formação, em tudo isso. Eu lembro do meu avô falando isso. Eu tive um avô materno que foi assim um ser humano iluminado, assim, é o grande cara, assim, eu tive os meus pais muito importantes, assim, essa coisa toda, mas eu tenho um estilo muito diferente do meu pai. Meu pai é um cara quieto, meu pai é um cara analítico, meu pai tinha uma outra postura. O meu avô não. Meu avô, você perguntava a hora pra ele, acabou, você virava amigo dele, ele falava, contava, trocava ideia e tal. Meu avô era o cara que os velhos furavam a bola das crianças na rua, ele fazia balanço, golzinho, trave, as crianças iam lá, ele dava bala pras crianças. Então dá pra entender de onde veio. Era o meu avô, tanto que a minha avó falava muito isso, né? Antes dela falecer, ela falava, você parece muito com o seu avô, e não sei o quê. Então isso é muito bom. E meu avô sempre falava, faz isso, continua. E eu me lembro que uma vez, nesse dia da palestra do Murilo Gun, que eu te contei, tô esticando muito, já deu o nosso horário? Já a gente... Ale, como é que estamos aí? A última história. 1h40. 1 minuto. Uau, sensacional. Não, você tem 1 minuto. Eu fui nessa palestra que tava o Murilo Gun, e teve uma palestra antes que tava falando sobre amizade. E um cara contou uma história que ele falou assim, mano, eu preciso lembrar o nome dele. Puta, não falar o nome dele vai ser horrível. Ele era um... Se o Ale ajudar a gente aí também, de novo, Ale. Ele foi um jornalista que ele teve o rosto queimado por cera. Lembra aquelas ceras que passavam na casa?
Porra, me sumiu o nome da cabeça, velho. Se colocar assim, jornalista queimado, rosto, vai aparecer Cera, ele. alguma coisa. É. E ele tava falando que quando ele se queimou, ele tem muitas cicatrizes dessa queimadura, falando no rosto, tem até hoje muitas cicatrizes. E quando ele era uma criança, as crianças não brincavam com ele. Puxa. E ele ficava dentro do portão vendo as crianças brincarem. Ele era excluído. E uma das crianças ia até o portão para brincar com ele no portão. Ficava brincando lá de fora e ele brincando lá de dentro. E essa criança sempre acolheu ele e tal. E ele contando essa história. Puta, história top, emocionante. E ele falou, e o menino que brincava comigo era o Roberto Chiniachik. Até me emociona ele falar. Que tava lá, que era o dono do evento. Ele falava assim, o meu amigo é esse cara assim, puta, eu desabei de chorar, cara. Puta coisa linda e tal. Puta, eu preciso lembrar muito o nome dele, cara. Não posso ir embora sem falar. José Luiz Tejon. José Luiz Tejon. Ele mesmo. Maravilhoso. Quem não conhecer, procura. É uma baita história. E ele contou essa história. E eu tenho um amigo, Abner, que é o meu amigo de infância. A gente muito, muito amigo, tá? Os filhos chamam de tio, sabe? Aquela coisa. E o Abner, nesse dia, eu tava muito emocionado com essa história da amizade e lembrei dele. Peguei o telefone, liguei pra ele e falei assim, Abner, tô numa palestra aqui e tal, e eu queria te agradecer por todas as vezes que você acreditou em mim sem eu acreditar. Que ele falava, vai, faz. E aí ele falou assim, eu também não acreditava em você. mas era o que tinha, né? Eu precisava, tipo assim... eu falava, mano, eu vou tocar bateria. Ele falava, não vai. Esse cara é burro desse jeito, não vai tocar. Mas ele falava, não, vai lá, bateria, né? Então eu falei, obrigado por você acreditar em mim. Ele falou, eu também não acreditava, mas... é a amizade, tava mesmo ali. sem acreditar, a gente tava junto. E a gente é muito amigo hoje, junto com outros amigos que a gente tem. Então eu vejo que essa base na infância de ter um avô, de ter um pai, uma mãe, uma avó, amigos. Eu acho que hoje, para passar esses desafios, eles se tornam desafios menos difíceis. Eles não são fáceis, eles são menos difíceis do que para outras pessoas. E aí quando pega a história do meu pai, é uma história totalmente diferente. Uma criança que foi violentada, abusada, apanhou, meu vô batia... é outro vô, né? Esse vô é da mãe, que eu falei que o vô legal. O outro vô, o outro vô era o Chicão. O Chicão matou gente, ele matava gente e saía fugido, batia no meu pai, batia nos meus tios e tal. Então assim, um pouquinho... do suicídio vem dessa criança que apanhava, que foi abandonada, que foi largada, que foi tudo. Meu pai com 13 anos de idade saiu Mossoró, Angicos, no Rio Grande do Norte, e veio para São Paulo de carona, 13 anos. Nossa. Um pouquinho mais velho que a tua filha, sozinho, pegando caroninho em caminhão e vindo para São Paulo. Chegou em São Paulo, foi morar numa pensão de policial militar. Os policiais pegaram ele ali para criar. E ele engraxava a bota dos policiais para comer e ter onde dormir. Então, como é que uma pessoa dessa tem saúde mental? Sim. Né? Fica bem da cabeça. E aí ele fez uma coisa que é muito bonita, que ele quebrou o ciclo. Então ele nunca bateu, ele nunca abandonou, ele nunca ofendeu. Fez totalmente ele diferente nunca... da realidade dele. Então ele teve essa sensibilidade de falar assim, cara, a minha história vem numa desgraça, mas ela vai parar aqui. Os meus filhos não vão ter isso, né? Então, para a gente poder levar essa ideia de que as pessoas que estão dentro de uma empresa, a gente olha para a empresa, ela tem que dar lucro, resultado, balanço, essa coisa toda, mas assim, se cuidar das pessoas, a chance do resultado vir é muito alta. Muito alta. Então, acho que essa assim, é a ideia para a gente fechar de que é importante olhar para quem tá ali, quem tá precisando, quem tá... As pessoas têm problemas diversos, assim, tristezas, ansiedades e tal. Eu não quero alguém triste lá porque ela tem que cumprir horário comigo. Nem tem na CLT isso. Não. Não dá nem para criar uma lei, né? Mas assim, como é que a gente pode fazer? Vamos criar, vamos... E nem tudo é sobre lei, né? Eu acho que o comportamento, ele vem para ditar isso mesmo. Exato. Então, assim, olhar que tem um ser humano ali que às vezes precisa de colo, de carinho, de um negocinho, porque aí no outro dia ele vai triplicar o resultado. Então, você tem essa oscilação do médio, mas lá no final você fala, ele produziu bem e tal. Não todo dia, mas quando ele contribuiu, ele deu show. Então...
Meu querido, foi muito incrível. É um papo que tem que ser revisado, visualizado. Vamos fazer os nossos cortes aí que vão ser incríveis. E eu vou, inclusive, comentar sobre eles, porque tem muito conteúdo aqui que dá pra gente estimular, instigar aí o empresário, o empreendedor na história, né? Cada um tem sua história e conecta com certeza com um dos momentos que nós falamos por aqui. Você por aí fica bem ligado no próximo episódio. Mais um convidado incrível aqui com a gente. Episódio 11. O William é o episódio 10. É, 10. Sensacional. William 10, né? Camisa do Pelé. Top. William, fala pro pessoal sua rede social. Tô em todas. Instagram, TikTok, Facebook, Orkut, ICQ. Mas você também, né? Não dá pra dizer, ó, um jovem aqui. Estou em todas as redes sociais. William Borghetti, nome ruim de escrever, ninguém consegue, muita letra dobrada. Então, só escrever neurocomunicação, tudo junto. Neurocomunicação. Escreveu neurocomunicação lá na lupinha do Instagram. A primeira conta que aparece é a minha, William.Borghetti. Vai ver esse rostinho. Vai lá, deixa o like. A lataria meio variada, judiada pelo tempo, né? Trabalhei no sol há muito tempo, mas vai lá e me chama no inbox. Você que me seguir, vai lá e fala assim, te vi lá no Pode Viver, gostei, não gostei, reclama, faz um elogio. Pede o que mais você quiser falar, pede mais um. Aí esse você manda pra ela, você faz o pedido. Isso, na nossa conexão também, nós vamos nos disponibilizar a responder perguntas, né? Até tô dizendo, sim, mas sim, enfim, sim. a sua validação aqui. Porque foi realmente um episódio de imersão, de gente aprofundar em conceitos, inclusive que vão te ajudar na sua jornada. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E nos encontramos no próximo Pode Viver? Temos? Ai, que